Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Criador de finais. Calium, a capital do reino de Salem, era a segunda maior metrópole do mundo, ostentando uma população maior do que a de um país pequeno e sendo a cidade mais rica do reino. Dezenas de milhares de pessoas viajavam de e para a capital real todos os dias, e enormes quantias de dinheiro eram negociadas diariamente, o suficiente para encher 100 carroças. A cidade luz, a terra gloriosa que mais brilha no reino sagrado de Salem. Mas quanto mais brilhante era a luz, mais escura era a sombra. O submundo da capital real era maior e mais ameaçador do que o submundo de qualquer cidade do reino, porque há várias guildas de ladrões em apenas uma cidade. Uma guilda de ladrões parecia uma organização decente, mas na realidade era diferente. Não era exagero dizer que as guildas de ladrões eram, na verdade, organizações criminosas abrangentes. Eles não apenas roubavam, mas também faziam todo tipo de coisas obscuras e ilegais. A indústria do entretenimento adulto, como jogos de azar e prostituição, era comum, e se fossemos mais longe, também havia algumas guildas envolvidas em crimes violentos, como assassinatos por encomendas, sequestros e raptos. A Lua Negra é a mais cruel entre elas. A Lua Negra dominava mais da metade do submundo da capital real, desde furtos em becos até tráfico de pessoas e drogas. A razão pela qual a Lua Negra pôde fazer tudo isso tão ousadamente não. Havia duas razões pelas quais eles acabaram lidando com coisas tão perigosas em primeiro lugar. Um deles, o líder da guilda, Karma, é a personificação do desejo. Para ele não havia bem nem mal. Para ele só havia perdas e lucros. Vai te beneficiar? Então mate seus pais. Vai custar caro? Então mate até as crianças. Ele era um tirano cruel e implacável, e isso lhe permitiu devorar o submundo da capital real. Ele não hesita. Era um hábito do Karma e era verdade. Ele era um governante de sangue e ferro que não hesitou em matar até mesmo seu próprio pai. A segunda razão é que ele tem a proteção do Lorde Protetor. A Lua Negra recebeu total apoio das forças políticas centradas no Lorde Protetor. Quaisquer bens que a Lua Negra tivesse conseguiam atravessar os portões rapidamente, sem serem questionados. E todos os tipos de atividades criminosas que aconteciam todos os dias eram enterrados na escuridão e não revelados. Essa foi a razão. E por que essa razão surgiu? Karma e a Lua Negra eram os cães de caça do Lorde Protetor. Eles eram cães de caça que ganhavam muito dinheiro, o ouviam bem e cuidavam de todo tipo de coisa suja para ele. Mas nem mesmo a Lua Negra conseguiu tomar conta de toda a capital real. A capital real era grande demais para eles, já que muitas pessoas moravam lá. Além disso, o Lorde Protetor não era a única pessoa influente, pois a família real também possuía uma forte influência. Havia forças políticas que estavam claramente contra ele, e é por isso que várias forças ainda permaneceram. Aqueles que não estavam ativos na parte principal da capital real, que era o centro, mas ocupavam a parte externa. Entre essas forças estava uma organização chamada Lua Azul, uma suposta guilda de ladrões que tinha orgulho de sua história e tradição, e era a maior força na capital real antes da Lua Negra ganhar poder. Ela realmente vem? Quando questionado pela bela loira, Jennifer, que era seu leal braço direito e o segundo em comando da guilda, o homem de meia idade bastante digno e bonito, que era o líder da guilda e primeiro em comando, Supé, assentiu com a cabeça. Ela realmente virá, porque ela é a verdadeira mestra rebelde. Enquanto falava com uma voz misturada a um pouco de alegria, ele pegou o cartão branco novamente. Era o cartão de visita do mestre rebelde Pink Bomb, que causou alvoroço e virou assunto na cidade. O cartão do tamanho da palma da mão tinha o seguinte texto lindamente escrito à mão: "Eu vou te visitar hoje à noite. Mestre rebelde Bomba Rosa." Uma frase breve, porém significativa, foi escrita, e atrás do cartão havia o carimbo dos lábios de uma linda mulher. "É Rosa." Enquanto Supé tocava a marca labial da carta com uma expressão de êxtase, Jennifer disse com os olhos semicerrados: "Estou dizendo isso por preocupação, mas certamente, você não tentou beijá-lo com os lábios, certo?" Ele: "Não beijei? Só olhei." "Não, só toquei." "Eu não beijei." Supé respondeu apressadamente e olhou para Jennifer enquanto lia sua expressão, e os olhos de Jennifer se estreitaram ainda mais antes que ela dissesse em um tom assustador: "Se você quer fazer, faça em segredo. Sem ninguém saber." "Amy, mas eu não fiz isso, ok? Então confiarei em suas palavras." Aham. Supé pigarreou antes de colocar o cartão de volta na gaveta e corrigir sua postura. Supé e Jennifer, o número 1 e o número 2 da Blue Moon Guild. A base da Lua Azul ficava perto do portão leste da capital real, e era um grande bar que pagava bem seus impostos e funcionava normalmente. Supé e Jennifer eram o dono do bar e o barman principal, respectivamente. O lugar onde os dois estavam, um de frente para o outro, era o escritório do dono do bar. "Por que o mestre rebelde está nos procurando? Porque ela precisa de informações para seus roubos. Ela não foi para a Lua Negra? Jennifer, você é membro da minha guilda, certo? E por que suas palavras estão ficando mais curtas? É suspeito. Por que ela está contatando a nossa Lua Azul em vez da Lua Negra? Não, talvez não seja só a gente. Ela pode já ter visitado a Lua Negra." Quando Jennifer, que estava vestida de bartender, estreitou os olhos novamente, Supé, de smoking, franziu a testa e disse: "Bem, veremos isso quando a conhecermos. Porque ela é uma verdadeira mestra rebelde. Só por isso, vale a pena conhecê-la. A propósito, chefe, quando estivermos na loja, me chame de chefe. Você se importa com coisas triviais, senhor chefe fastidioso. Por que eu mantenho você como número 2? Porque sou competente e bonita. É triste que ambas sejam verdadeiras. Porque afinal sou a amante do chefe.
Não, sou solteira no meu registro familiar, certo? Então, entre nós não é um caso, certo? Então, por favor, não diga isso e aceite o anel. Eu costumo evitar encontros no trabalho. Janifer o interrompeu e Supé fez beicinho antes de se encostar na cadeira. De qualquer forma, o que você estava dizendo? Por que você tem tanta certeza de que Bomba Rosa é a mestra rebelde? Francamente, não estou convencido. Ela pode ter enviado um aviso e conseguido, mas foi só uma vez. Ou, é o que os amadores pensam. Bem, ela não lutou, apenas correu. O que você disse? Eu disse que o chefe da noite passada foi realmente incrível. Eu estava um pouco intenso ontem à noite? Sim, mas quero que você me diga de que maneira sou um amador. Enquanto Janifer mudava suavemente de assunto novamente, Supé acariciou sua barba lindamente crescida e disse: Você é um amador quando se trata do mestre Ladino. Por outro lado, eu posso ser chamado de especialista no mestre Ladino. Você está dizendo que é louco por eles? Sou um grande fã. Supé sorriu enquanto abria uma gaveta e tirava alguns cartões bem feitos que ele arrumou sobre a mesa. Cartão colecionável? É a minha coleção. O mestre Ladino é o ídolo eterno dos ladrões. Diferentes ferramentas foram desenhadas nas 5 cartas, e Janifer então entendeu o que cada carta significava. Estes são os tesouros do mestre rebelde. Isso mesmo, e o mais importante deles era o último tesouro, o cristal da lua. Supé pegou o cartão com um lindo cristal desenhado e estalou os dedos sobre ele antes de dizer: Janifer, você sabe alguma coisa sobre os antigos mestres renegados? Eu não sei muita coisa. Então você saberá desta vez. Deixe-me explicar. Supé sorriu novamente enquanto olhava para as 4 cartas restantes e disse: Houve um total de 5 mestres rebeldes até então, mas o único que tinha todos os 5 tesouros era o primeiro. Eles não passaram os tesouros para a próxima geração? A primeira não os deixou herdá-lo diretamente. Ela escondeu os 5 tesouros em lugares diferentes e esperava que o próximo mestre rebelde os encontrasse. Por quê? Para testar o próximo mestre rebelde. Tipo, se ele realmente merece ser um mestre rebelde. Supé sorriu e pareceu perguntar se isso era legal, mas Janifer ainda não sorriu. Parece que eles não conseguiram coletar todos os tesouros da segunda geração em diante. Sim, a segunda geração só coletou 4 tesouros. Ele não conseguiu encontrar o último tesouro no final. Mas foi aí que a tragédia começou. Tragédia? Sim, tragédia. A segunda geração escondeu todo o tesouro de volta ao seu lugar original antes de se aposentar, para atender ao último desejo da primeira geração. Ele consertou as armadilhas e coisas assim. Mas a terceira geração não fez isso. A terceira geração, que encontrou apenas 3 dos 5 tesouros, simplesmente os entregou à quarta geração. Então eles entregaram os tesouros aos seus filhos. Acho que entendi. Eles deveriam encontrar cada um deles em ordem, mas simplesmente os entregaram sem colocá-los de volta no lugar original. Então não conseguiriam encontrar o resto dos tesouros mesmo se quisessem? Janifer falou em tom calmo, e Supé ficou surpreso e piscou os olhos. O que? Como você sabia? Eu entendi isso naturalmente pelo contexto. Supé franziu as sobrancelhas diante da resposta de Janifer, mas logo assentiu. Ela era a segunda em comando porque era muito competente desde o início. De qualquer forma, a quarta geração só obteve 3 tesouros, e na quinta geração, eles não sabiam mais onde a mestre rebelde original escondia seus tesouros. E a quinta geração desapareceu sem ser seguida por uma sexta geração. Ninguém sabia para onde tinham ido os 3 tesouros que ele havia conseguido. E então a Bomba Rosa apareceu. Ela também tinha o tesouro ilusório, o cristal da lua. Janifer assentiu enquanto Supé levantava animadamente a carta com o cristal da lua. Entendo, então é real? Sim, ela tem o último tesouro. Ela é a nova mestra rebelde que herdou todos os tesouros da primeira geração, no verdadeiro sentido da palavra, ao contrário dos mestres rebeldes da segunda à quinta geração. O cristal da lua era real. Ele não conseguia imaginar que fosse falso e apenas uma encenação e efeitos especiais. Ela é real. Pink Bomb é a verdadeira mestre rebelde. Entendo. Acho que ela chegou. Alô? A primeira foi Supé, a próxima foi Janifer, e depois Supé novamente, e a última foi a mulher de cabelo rosa que estava parada em frente à janela. Bomba Pi Rosa? Supé levantou-se da cadeira surpreso enquanto Janifer tocava a adaga que ela havia escondido na cintura. E naquele momento outra pessoa apareceu dentro de um vento negro. Um homem de cabelos pretos que usava tudo preto, desde as roupas até a máscara e a capa. A tensão se espalhou pelo rosto de Janifer, e Supé observou nervosamente Jude, a nova pessoa que havia aparecido. Ah, não seja tão vigilante. Esta é minha assistente. A sorridente Cordélia, que havia prendido o cabelo porque agora era Pink Bomb, enrolou uma mecha de cabelo com uma das mãos e falou: Diga oi para eles, Manto Negro, meu assistente. Com a apresentação de Cordélia, Janifer estreitou os olhos enquanto Supé franziu a testa. Manto preto? Sim, manto negro. Certo, manto negro? Enquanto Cordélia dizia com um sorriso brilhante, Jude olhou rapidamente para ela. Ei, manto negro? Sim, manto negro. Você também deveria tentar. É emocionante. Cordélia sorriu maliciosamente e bufou, enquanto Jude sorriu e educadamente disse a Supé: É uma honra conhecê-lo. Eu sou Manto Negro e sirvo a Bomba Rosa. A Bomba Rosa me deu o nome, então tenho muito orgulho do meu nome Manto Negro. Os olhares de Supé e Janifer se voltaram novamente para Cordélia quando Jude se apresentou. Um olhar que parecia encará-la de forma estranha. Bem, ela se autodenominou Pink Bomb em primeiro lugar, mas Black Cloak é uma boa opção. Embora os dois não fossem Jude, parecia que Cordélia conseguia ouvir seus pensamentos só de olhar para eles. Ele não. Não fui eu. Eu não criei. Então não me olhe com esses olhos.
Cordélia gritou em sua mente e olhou para eles com seriedade, mas o único que conseguia entendê-la era Jude. Então, Jude sorriu alegremente para Cordélia, cujo rosto e orelhas estavam vermelhos. Haha, em quem você estava tentando mandar? Eu te odeio. Eu realmente te odeio. Cordélia olhou feio para ele enquanto seus lábios tremiam, e ela tossiu uma vez antes de se virar para Supé novamente. Você é Supé, o mestre da guilda da Lua Azul? Sim, eu sou Supé, o mestre da guilda Lua Azul. Esta é Janifer, a segunda em comando da nossa guilda. Eu sou Janifer. Após a apresentação de Supé, Janifer fez uma reverência e se apresentou, e Cordélia assentiu com uma expressão satisfeita. Acho que teremos uma conversa maravilhosa. O mestre rebelde é a inveja de Salem, não, de todos os ladrões do continente. Supé sorriu gentilmente e falou, e o sorriso de Cordélia se alargou. Ela estava preocupada sobre o que fazer se ele duvidasse dela, mas ele parecia acreditar completamente nela. Mas não baixe a guarda. Eu sei. Cordélia deu de ombros e cumprimentou Supé novamente. De qualquer forma, prazer em conhecê-lo. Eu sou o mestre rebelde Pipink Bomb. Cordélia falou com alguma dificuldade antes de estender a mão. Supé ficou constrangido por um momento antes de rapidamente agarrar a mão de Cordélia. É uma honra. Sim, sim, mas não diga que não vai lavar as mãos no futuro. Quando ela disse isso com uma piscadela, Supé cambaleou e agarrou o peito. Porque ela era tão bonita. Chefe, mesmo que eu não seja sua amante, acho que seria muito ruim mostrar isso na frente do seu amante. Quando Janifer falou rápida e calmamente, com os olhos mais aguçados do que o normal, Supé recobrou o juízo e corrigiu sua postura. Mas o que o mestre rebelde está fazendo aqui? A aparição de um mestre rogue não era tão prazerosa da perspectiva de uma guilda. Ela era uma figura importante que permaneceria mesmo que a ordem existente fosse abalada. Diante da pergunta de Supé, Cordélia sorriu novamente e disse enquanto se aproximava de Jude. Como sou um recém-chegado que acabou de chegar à capital real, não seria natural para mim cumprimentar a guilda da Lua Azul, que apoia o submundo da capital real há tanto tempo. Mesmo que a Lua Negra esteja forte agora, é apenas algo temporário. A Lua Azul é a verdadeira dona do submundo tradicional. Jude falou depois de Cordélia, e Supé imediatamente olhou para Cordélia em vez de sorrir. E Cordélia disse enquanto olhava nos olhos de Supé, eu não vou para a Lua Negra, porque eles cruzaram a linha. Existe uma linha que até ladrões têm que seguir, certo? Cordélia falou provocativamente com um pouco de ansiedade, enquanto aproximava o rosto de Supé, que sorriu em vez de ficar nervoso. Ele então perguntou em voz baixa, você está pensando em agitar a escuridão na capital real? Você terá que esperar para ver. Cordélia falou suavemente e deu um passo para trás, e Supé sorriu ao achar aquilo interessante antes de apontar para o sofá no meio do escritório. Vamos ouvir mais algumas histórias primeiro. Você não está aqui só para dizer oi, certo? A posição de mestre de guilda na Lua Azul não era uma tarefa fácil. Cordélia assentiu imediatamente e sentou-se no sofá enquanto Jude sentou-se ao lado de Cordélia e se moveu ligeiramente para frente quando começou a falar. Queremos comprar informações para atividades futuras e fazê-los acreditar que vamos nos comportar de alguma forma secreta. As informações não fluíam apenas em uma direção. O fato de eles quererem alguma informação foi suficiente para que a outra pessoa soubesse. Parece um bom negócio. Supé sorriu ao encarar Jude. Asterisco, asterisco, asterisco. A conversa não durou muito. Foi literalmente curto, mas significativo. Depois que o acordo foi fechado, Supé perguntou a Cordélia quem havia recuado depois que o acordo foi fechado. Bomba Rosa. Você pode me chamar de Mestre Rogue. Quer dizer, por favor, me chame assim. Por favor. Então, Mestre Rogue. Sim, mestre da guilda. Prepararei as informações que você quer até amanhã, mas, tudo bem? Em breve será a celebração da fundação. Um evento comemorativo do 300º aniversário da fundação do país estava próximo. Como muitos convidados viriam do exterior, a segurança na capital real certamente aumentaria. É possível estar ativo nesta época do ano? Não deveríamos esperar um pouco? Cordélia sorriu um pouco com a pergunta de Supé. Ela olhou diretamente para o rosto de Sup e disse, e aí, eu sou o mestre rebelde. De certa forma, sua declaração foi infantil, mas provocativa. Mas esse mistério capturou o coração de Supé. Ainda havia o jovem garoto em sua mente que considerava o Rogue Mazer como seu herói. Estou ansioso por isso. Também estou ansioso pelo Supé. Que as informações de amanhã sejam perfeitas. Cordélia piscou antes de se levantar enquanto Jude abriu amplamente a janela para Cordélia. Vejo você amanhã. Cordélia acenou levemente com a mão e voou para fora da janela. E Jude fez uma reverência teatral antes de se jogar para fora da janela. E alguns minutos depois de saírem da área onde a Lua Azul estava localizada, Jude e Cordélia se esconderam no beco e rapidamente voltaram a vestir suas roupas originais. Porque eles tinham que retornar à mansão de Adélia antes que fosse tarde demais. Suba nas minhas costas. Sim, mas Jude, antes disso tenho uma pergunta. O que é? Podemos pensar nisso primeiro? O mestre rebelde deveria simplesmente vir correndo? Tenho certeza de que a família real ficaria muito preocupada com a segurança da capital real. A pergunta de Cordélia, Jude disse com uma cara que dizia que isso era muito óbvio. É claro que temos que considerar as coisas. Se a capital real estivesse barulhenta pouco antes do aniversário de fundação por causa do mestre rebelde e das guildas de ladrões, seria um constrangimento para a família real. Temos que fazer isso muitas vezes, mas 2 vezes será o limite, eu acho. Realmente.
Sim, então temos que escolher esses dois e roubá-los da forma mais eficaz possível. Ao mesmo tempo em que promovia amplamente o nome do mestre rebelde, isso também representaria um golpe para o Lorde Protetor e a Lua Negra. Vai correr bem? Em vez de responder à pergunta de Cordélia, Jude levantou outro assunto. Sabe de uma coisa, Cordélia? O que? O poder absoluto corromperá completamente uma pessoa. Eles não deveriam agir tolamente como aqueles seguidores do demônio. Você está dizendo que devemos tomar cuidado? Há muitas coisas que não devemos revelar, porque haveria muitos lugares onde eles poderiam ser esfaqueados. Seria preocupante não saber onde seriam esfaqueados. Bem, ótimo. Esse tipo de trabalho deveria ser deixado para o meu Jude. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Espere, o quê? Cordélia não sabe de nada. Enfim, vamos logo, Manto Negro. Ok, bomba rosa. Jude e Cordélia trocaram provocações e sorriram sem jeito antes de seguirem para a mansão de Adélia. Mais uma coisa, a fala de Centitail, senhor, por favor, permita-me ser uma ladra justa novamente hoje. Geralmente é dita antes de sua transformação em garota mágica. Os 10 grandes mestres espadachins. Os 10 grandes mestres espadachins que eram o orgulho do reino de Salem. Cada um deles não poderia ser simplesmente definido como um cavaleiro. Eles não eram pessoas comuns. Eles foram os escolhidos. Eles eram aqueles gênios que foram presenteados pelos céus com talento para esgrima e que eventualmente ascenderam ao nível de super-humanos após esforços sem fim. Portanto, cada um deles era uma lenda, uma encarnação viva da espada e um objetivo para todos que trilhavam o caminho da espada. Duque Antarius. Ele era o mais velho entre os 10 grandes mestres espadachins e também foi o herói que salvou o país na guerra entre o Reino Salem e o Império Argon. Ele era mais famoso pelo apelido de Lorde Protetor, mas não era de origem nobre. Presumia-se que ele era filho de um plebeu, um órfão de guerra que nem sabia quem eram seus pais. Então ele começou sua vida do zero. Antes de crescer, ele trabalhou como batedor de carteiras e circulava pelos becos, e depois que cresceu, foi recrutado e se tornou um soldado. Ele nem era um soldado de verdade, mas um recebedor de flechas preso nos batalhões penais. Mas ele não enfrentou uma morte miserável. Quando ele pegou uma espada em vez de uma lança medíocre que ele não sabia se vinha de seus aliados ou inimigos, ele sentiu uma sensação estranha como se a espada tivesse grudado em sua mão. E ele sobreviveu. Ele afiou e poliu sua habilidade com a espada em batalhas reais e quando a guerra acabou, ele não era mais um criminoso recrutado para o batalhão penal, mas um nobre com um título. Uma história de sucesso. Herói de guerra. Ele começou como um plebeu, mas se tornou um nobre por meio de suas próprias habilidades. Os soldados o amavam e tinham orgulho dele. Ele se tornou uma lenda na guerra contra o Império Argon, numa época em que o rei era recém-coroado. Ele não apenas liderou inúmeras batalhas até a vitória, como também salvou a vida do rei. Ele finalmente encerrou a guerra derrotando o mestre espadachim imperial Carlos, que era o verdadeiro comandante-chefe do inimigo. Ele havia impedido a invasão do Império Argon. Ele protegeu as planícies Silatas, a terra mais fértil do continente. É por isso que ele é o Lorde Protetor, um herói que protegeu e salvou o país. O homem então levantou a cabeça. Ele viu que o Duque tinha entre 60 e 70 anos, mas ainda parecia saudável. As costas do Duque estavam muito retas, e os músculos de todo o seu corpo não enfraqueceram em nada. Foi por isso que o Conde Lohan se curvou e conteve o medo enquanto encarava o Lorde Protetor. Você disse mestre rebelde? Sim, alguém que alegou ser aquele roubou a lágrima da deusa verde e vários tesouros da mansão da Viscondessa Vênus. Então, com licença. E daí? Os olhos do Lorde Protetor enquanto olhava para o Conde Lohan eram muito frios. O Conde Lohan engoliu em seco inconscientemente e percebeu isso. O Lorde Protetor não estava bravo com o mestre rebelde. Ele estava indiferente e apenas um pouco irritado. Lohan falou com ele quando apenas os pertences de Vênus foram roubados, os quais não eram importantes para ele. Ele deveria prestar atenção a coisas tão triviais? Vou garantir que isso não interfira no nosso trabalho. O Conde Lohan falou rapidamente e o Lorde Protetor se virou gentilmente. Sentindo-se mais ansioso com o movimento do Duque, o Conde Lohan abriu a boca novamente. Além do trabalho da Viscondessa Vênus, os preparativos para a revolta estão progredindo constantemente. O 300º aniversário de fundação do Reino de Salem estava a apenas um mês de distância. Aquele dia também seria o início de uma nova história para o Lorde Protetor e aqueles que o seguiram. Uma nova família real. Uma reestruturação dos círculos políticos. O rosto do Conde Lohan não escondeu sua alegria. Para ele, o aniversário da fundação era o dia da revolta em que a família real existente desapareceria e seria substituída por uma nova família real, e em que o próprio Conde Lohan se tornaria o novo centro de poder. O Lorde Protetor sabia o que o Conde Lohan estava pensando lá no fundo, mas ele não se preocupou em corrigir o mal-entendido do Conde Lohan, já que era uma ideia que ele mesmo havia plantado. O que o Conde Lohan queria e o que o Lorde Protetor queria. Eles pareciam semelhantes, mas eram diferentes na essência. Não temos muito tempo. Preparem-se bem. Eu farei isso. O Conde Lohan fez uma reverência antes de sair apressadamente do quarto do Lorde Protetor. Como o Lorde Protetor havia dito, ele não deveria se incomodar com o roubo. Não tenho escolha a não ser deixar isso para a Lua Negra. Ele não trouxe à tona a história do mestre rebelde por causa da Viscondessa Vênus. Foi porque um segundo aviso chegou ontem à noite. Assim como a Viscondessa Vênus, o mestre rebelde visitaria a mansão do Conde Maca na noite seguinte, um homem encarregado de lavagem de dinheiro e outras coisas obscuras. Seria perfeito parar um ladrão com outro ladrão. Essas eram coisas que eles estavam acostumados a fazer em primeiro lugar. O Conde Lohan falava consigo mesmo enquanto apressava os passos. Como o Lorde Protetor havia dito, eles só tinham um mês até a revolta, então ele não deveria se envolver em questões triviais. Marquês Lohan,
Não, Duque Lohan. O Conde Lohan acariciou sua barba bem cuidada e imaginou seu futuro. Não escondeu o sorriso. Ele sorriu alegremente e caminhou em frente. Asterisco, asterisco, asterisco. E na noite seguinte, Adélia sentou-se à cabeceira da mesa de luxo que comprou depois de gastar meio ano de salário e segurou o queixo com uma expressão muito mal-humorada, mesmo enquanto comia. Foi por causa da visão que estava acontecendo diante de seus olhos. Uau, isso é realmente delicioso. O molho não é muito bom? Milord, milord, você pode cozinhar isso? Talvez? Uau, como esperado do milord. Por quê? Você quer comer de novo mais tarde? Sim, quero comer isso de novo na próxima vez. Se a minha princesa quiser. Mas princesa, não é ruim ser exigente com a comida? Você deveria comer suas cenouras. Preciso comer cenouras cozidas quando tenho milord? Coma algumas para mim. Aqui. Cordélia pegou uma cenoura com um garfo e estendeu para Jude, que habilmente agarrou o garfo e estendeu para Cordélia. Aqui, diga, ei, o que você está fazendo? Vou comer, então me dá. Então você não quer dizer, você, certo, Enquanto Cordélia abria a boca como um filhote de passarinho, Jude a alimentava com a cenoura enquanto Adélia dizia palavras que saíam de sua boca depois de aguentar. Vocês dois são realmente loucos, droga. Você não vê que estou aqui? Vocês dois caíram em um mundo só seu, não é? Sinto falta do Sr. Jael. Somos mais doces e carinhosos que vocês dois. Ain. Ao perceber a existência de Adélia, Cordélia rapidamente pegou o garfo de Jude, que conteve o riso e começou a comer novamente. Mas Adélia decidiu abordar um assunto diferente em vez de continuar comendo com eles. Meus irmãos mais novos, é bom sermos carinhosos, mas escolham a hora e o lugar, ok? Nós não somos pombinhos. Cordélia timidamente refutou, mas imediatamente fechou a boca quando Adélia a encarou, enquanto Jude esperava pelas próximas palavras de Adélia. Provavelmente já era hora. Nosso pai e sogro estão chegando. Lord Gael também? O Sr. Gael também virá. Nosso irmão mais velho também virá. Edward, opa! Sim, é a celebração do 300º aniversário da fundação. Uma pessoa sempre ficava em casa quando acontecia um evento, mas dessa vez toda a família foi embora sem que ninguém ficasse para trás. Posso saber quando eles chegarão? Se nada der errado, eles chegarão por volta da tarde de depois de amanhã. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Adélia em sua excitação por ver Gael. A propósito, Uni. Sim, meu irmão mais novo. Vamos todos ficar na mansão da Uni? Isso seria impossível. A mansão de Adélia não era muito pequena, mas não era grande o suficiente para acomodar 1 ou 2 condes. Além disso, haverá muitas pessoas seguindo-os. Talvez Maja e Dalia os estivessem seguindo, então o grupo deles seria composto por quase 20 pessoas. A família real decidiu fornecer uma parte do Palácio Real como residência para nobres que não possuem uma mansão na capital real. Esses palácios ficam na parte externa, mas serão muito melhores do que a maioria das acomodações luxuosas. Espera. Vamos nos mudar também? Você também precisa se mexer. Eu também vou. Depois de responder a pergunta de Cordélia como se fosse natural, Adélia largou o garfo e continuou. Então, a diversão à noite seria só até hoje, ok? Divertindo-se à noite. Ao ouvir as palavras de Adélia, Cordélia estremeceu, enquanto Jude também ficou surpreso. O que há de errado com vocês dois? Eu não contei. Esta é a minha casa, então posso ver tudo como a palma da minha mão. Acha que eu não saberia que vocês têm saído para se divertir todas as noites? Adélia não era uma jovem nobre comum. Ela era uma das 7 comandantes do corpo mágico da Guarda Real. O que devemos fazer? Não se preocupe. Pelo que eu observei, ela não sabe que você é a bomba rosa. Mestre Ladino. Mestre Ladino. Mestre Ladino. Sim, ela sabe, porque ela nem sabe que você é o mestre rebelde. Talvez ela pensasse que eles estavam realmente saindo para se divertir à noite, porque havia várias ruas que ficavam abertas à noite nesta cidade enorme e grande. Você entendeu o que eu disse? Sim, eu entendo. Cordélia assentiu com a cabeça e Adélia sorriu antes de dizer a Jude. Eu sei que vocês dois são fortes, mas não vão para lugares perigosos. Fiquem em lugares seguros e movimentados. Se vocês forem para um lugar isolado e tentarem fazer algo suspeito, eu vou ficar muito bravo, ok? É sim. Vou me lembrar disso. Ótimo, vou confiar em você. Adélia sorriu com os lábios, mas não sorriu com os olhos antes de se levantar. De qualquer forma, vá se divertir. Não fique fora até muito tarde. Sim, Uni. Obrigada. Obrigado. Adélia sorriu e se virou enquanto saía da sala de jantar, e Jude e Cordélia, que ficaram, se entreolharam novamente. Podemos fazer isso hoje, mas e depois? Teremos que abrir uma brecha de alguma forma. Vamos nos concentrar no trabalho de hoje por enquanto. A segunda atividade do mestre Rogue. Cordélia sentiu enquanto voltava a comer, e Jude empurrou as cenouras cozidas que Cordélia havia afastado de volta para o centro do prato. Asterisco, asterisco, asterisco. Deusas das luas, por favor, permitam-me ser uma ladra justa novamente hoje. Em nome de Selene e Helene. Depois de completar as orações que Jude alegou ser um ritual necessário, Cordélia rapidamente começou a trocar de roupa, porque não existe transformação mágica de menina. Ei, não olhe para cá. Só se troque. Ao contrário de Jude, que só precisava usar uma capa e uma máscara, Cordélia tinha muitas roupas para trocar. Cordélia usou orelhas e rabo de coelho antes de pintar o cabelo de rosa brilhante e então olhou para Jude. Vamos. Sim, senhora. Cordélia rapidamente subiu nas costas de Jude, e Jude se tornou um vendaval negro enquanto atravessava a noite da capital real. Cerca de 30 minutos depois, Cordélia agachou-se no telhado enquanto olhava e franzia a testa para a mansão distante.
porque dezenas de luzes iluminavam a escuridão, e o que parecia ser uma centena de pessoas guardava de perto as paredes da mansão e também o jardim. Não importa o quanto eu pense sobre isso, o mestre rebelde é realmente louco. Por que você enviaria um aviso para o lugar onde você ia roubar? Jude concordou fortemente com as palavras de Cordelia, mas não podia reclamar. Foi também por causa do aviso que o mestre rebelde conseguiu se tornar o governante dos ladrões. Um ladrão verdadeiramente livre. O governante dos ladrões que conseguia tudo o que queria e superava qualquer obstáculo. Não é metade da lua negra? É, talvez. Um monte deles também deve estar dentro da mansão. Ela não pôde deixar de suspirar diante da situação. Ela não tinha escolha a não ser seguir em frente agora, especialmente quando decidiu se tornar a mestre rebelde. Capa Negra, você está pronto? Claro, Bomba Rosa. Jude respondeu de forma teatral antes de abrir sua bolsa preparada enquanto Cordelia sorria brilhantemente. Vamos fazê-lo explodir? Faça o quanto quiser. Mas se fizer isso, você não é mais um ladrão, ok? É por isso que sou o mestre dos ladrões. Não o mestre dos ladrões. Jude lançou um olhar vazio à afirmação de Cordelia antes de concordar. Bem, é convincente. Você concorda, certo? Enfim, vamos começar. Cordelia segurava uma bolsa cheia de dinamite rosa em uma mão enquanto tirava o cristal da lua com a outra. E Jude naturalmente abraçou Cordelia enquanto o luar brilhava sobre o cristal da lua e o ativava. A lenda do anjo da explosão rosa havia começado. Lloyd, um homem de 23 anos que trabalhava como guarda da capital real, olhava atordoado para o céu noturno. Ele não teve escolha a não ser fazer isso. O luar iluminava o céu noturno. E um anjo desceu enquanto ela se dirigia ao telhado. O anjo era real e não uma metáfora. Uma mulher linda e bela que só podia ser vista em fantasias e sonhos, abriu amplamente suas asas de luz. Portanto, Lloyd e os outros 40 membros da guarda real da capital, os 30 guardas particulares do Conde Macan e os 30 militares enviados pela Lua Negra olharam para o anjo. Nenhum deles pensou em soar o alarme ou gritar. Alguns segundos se passaram. O anjo finalmente pousou no telhado e sorriu brilhantemente, e mesmo que metade de seu rosto estivesse coberto por uma máscara de borboleta preta, Lloyd corou sem perceber e ficou encantado. E não foi só Lloyd. Todos os presentes, independentemente da idade ou sexo, ficaram fascinados pela beleza do anjo por algum tempo. Ou o que há de errado com eles? Cordelia ficou um tanto envergonhada e piscou os olhos, e o único que conseguiu responder, Jude, a abraçou por trás para que ela não conseguisse fazer contato visual com ele. Então Cordelia decidiu simplesmente agir em vez de se preocupar com isso. Lulupi Lulupan. Enquanto recitava o estranho cântico que Jude lhe ensinou, Cordelia abriu os braços e se transformou em uma bruxa em vez de um anjo. Ela usou seu poder telecinético para espalhar dezenas de dinamites rosa no ar. A dinamite voou em todas as direções. Só então Lloyd e os guardas voltaram a si. Eles gritaram tardiamente, mas era tarde demais. Cordelia sorriu alegremente e entoou o último cântico. Lulu, Yap. E ela estalou os dedos. As dinamites explodiram ao mesmo tempo. Desviar. Abaixe-se. Alguns dos guardas da capital real que guardavam a mansão da primeira vítima, a Viscondessa Vênus, gritaram tão rápido quanto um raio. E o som de um raio de verdade abafou todos os seus gritos. Bababababam. Uma série de explosões soaram como uma só. Fumaça rosa tomou conta de toda a mansão do Conde Macan. E um grande estrondo soou novamente. O rugido dessa vez foi criado pela habilidade de Jude e não pelas dinamites. Baam! Quando o punho de Jude atingiu o telhado, dezenas de rachaduras apareceram, como uma teia de aranha. Cordelia deu um pulo para trás e Jude cerrou o punho novamente. Ele acertou o centro das rachaduras. Baam! Houve um rugido. As rachaduras se romperam e um buraco de 3 metros de diâmetro foi criado no telhado, mas não parou por aí. A energia do dragão negro do punho de Jude atravessou o quarto andar. Baam! 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 Ela atravessou o terceiro, segundo e primeiro andares. Depois que a energia do dragão negro atravessou os andares, Jude e Cordelia passaram pelo quarto andar e pousaram no terceiro andar. Eles levantaram a cabeça e sorriram amplamente. Boa noite! Prazer em conhecê-lo. Eles cumprimentaram aqueles que estavam no terceiro andar. 9 cavaleiros equipados com armaduras esplêndidas estavam com um típico nobre barrigudo vestido com roupas muito luxuosas. Peguem-nos! O nobre barrigudo Conde Macan gritou, e os cavaleiros sacaram suas espadas imediatamente. Mas Jude criou um redemoinho dourado. 24 degraus de vendaval. O redemoinho se formou. Bang! Jude desapareceu. Ele se transformou em um vendaval que varreu os cavaleiros, e sons estrondosos encheram a sala. Babababam! O trovão rugiu. 7 cavaleiros caíram em um único golpe. Os 2 cavaleiros restantes não reagiram adequadamente à cena que aconteceu tão rapidamente, e Jude desapareceu novamente. Em um instante, ele estava atrás dos cavaleiros e os atacou. Os 2 cavaleiros caíram sem nem conseguir gritar direito. O Conde Macan ficou tão surpreso que deu um passo para trás, e Cordelia abriu a porta com telecinese. Ela jogou dinamites enquanto olhava para o grande corredor e os guardas ali. E Luluyap. Bam! 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 As dinamites dessa vez tinham um poder explosivo diferente das anteriores que eram próximas de bombas de fumaça. O teto e as paredes do corredor desabaram com a força da explosão aterrorizante, deixando a sala com o Conde Macan isolada da mansão. Problema resolvido. Reforços nunca viriam pelo corredor, pois o corredor já não existia mais. Cordelia satisfeita fez um sinal de V enquanto Jude achava que Cordelia estava certa. Você é um verdadeiro canalha. Não um ladrão. Um assalto à mão armada. Não, ele pensou que ela era uma terrorista naquele momento. Olá, Conde Macan.
Eca, Eca! Enquanto Cordélia acenava para cumprimentá-lo, o Conde Macan deu um passo para trás e caiu de bunda no chão. E Jude falou: ele é um impostor. Ele é um sósia que fingiu ser o Conde Macan. O verdadeiro Conde Macan estava em outro lugar, e Jude sabia onde era esse lugar. Louvado seja o Jude Wick. Quando Cordélia disse isso alegremente, Jude sorriu e então deu um soco no estômago do impostor Conde Macan, que estava tremendo para nocauteá-lo. Até mais. Cuide-se. Você também. Jude sorriu enquanto carregava o impostor Conde Macan nos ombros e então saiu pela janela. Era para dar tempo suficiente a Cordélia. O conde foi sequestrado. Peguem ele. Atirem as flechas. As flechas. Cordélia ignorou os sons altos do lado de fora da janela e moveu os livros para a estante como Jude havia dito. Puxe o livro vermelho para cima e o livro azul para o meio. Bingo! Cordélia de repente falou que Jude costumava dizer e deu um passo para trás quando a estante se abriu com um som mecânico, revelando uma porta secreta. Conde Macan, vim buscar as coisas que lhe avisei. Cordélia gritou alto para dentro do quarto antes de entrar. Assim que entrou no quarto escuro, ela deixou tudo por conta de seus instintos. Galé Steps. As técnicas de Forvork da família Bayer que ela aprendeu com Jude. O corpo de Cordélia pareceu inclinar-se para o lado como se estivesse caindo, mas ela se movia como vento. Ela desviou facilmente da espada que mirava no topo de sua cabeça e, ao mesmo tempo, lançou o cordão detonador da cintura. Shvavaak. O cordão detonador se moveu como uma cobra viva e se enrolou no pescoço e no torso do homem que a atacou. O homem provavelmente era um assassino da lua negra. Vestido com roupas pretas, o homem moveu a mão para remover o cordão detonador, mas Cordélia o empurrou com telecinese e balançou a cabeça. Ela puxou um cordão detonador curto e o jogou para o alto, para que o homem pudesse vê-lo antes que ela acionasse o feitiço de ignição. Bam! O cordão detonador explodiu no ar. O poder de fogo não era tão forte, mas ainda assim foi uma explosão. Cordélia olhou para o cordão detonador em volta do pescoço e do torso do homem, e o homem entendeu. Calmamente largou a espada e desmaiou, batendo a cabeça contra a parede. Eu gosto de homens inteligentes. Cordélia falou baixinho antes de se virar e lançar um cordão detonador ao mesmo tempo. Shvavaak. Como uma cobra viva novamente. O cordão detonador se moveu pelo ar e se enrolou no pescoço de um homem que estava prestes a emboscá-la. Cordélia então puxou o cordão detonador e jogou o homem no chão. E ela olhou novamente. Bang! O homem desmaiou batendo a cabeça no chão, e Cordélia começou a pensar no treinamento dos assassinos da Lua Negra. Mas foi só por um momento. A última porta secreta, localizada além da passagem secreta, se abriu e um homem grande apareceu. Cool! O homem gritou alto e avançou contra Cordélia sem dizer mais nada. Cordélia tentou apressadamente puxar um novo cordão detonador, mas o homem foi mais rápido do que ela esperava. Ele imediatamente abaixou a postura como se estivesse rastejando no chão e tentou um golpe poderoso em direção à cintura fina de Cordélia. Bang! O homem bateu na parede com um barulho alto. Cordélia deveria ter sido pega pelo homem e jogada contra a parede, gritando e vomitando sangue, mas isso não aconteceu. Quem você está tentando abraçar? Tendo evitado o ataque do homem com passos de fada, Cordélia se virou e disparou sua magia enquanto usava o eco do feitiço e o lançamento duplo ao mesmo tempo. 4 consecutivos. Chá, 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 chá. 2 feitiços congelaram ambas as pernas do homem no chão e fizeram com que seus pés ficassem presos ao chão. Isso por si só interrompeu completamente o movimento do homem, mas Cordélia permaneceu vigilante. Ela tinha uma expressão de extremo desgosto, mas não conseguiu evitar, então cerrou o punho e aplicou seu poder telecinético em uma parte específica do corpo do homem. Uma parte do corpo cuja defesa não pode ser aumentada por nenhum treinamento. O homem desmaiou depois de gritar uma vez e Cordélia, extremamente enojada, limpou as mãos com as roupas antes de entrar pela porta secreta. Olá, Conde Macan. Aqui é o mestre rebelde, Bomba Rosa. Cordélia agarrou levemente a bainha da saia e fez uma reverência, e o verdadeiro Conde Macan deu um passo para trás e praguejou. Que besteira de mestre trapaceiro. Você não é um ladrão. Você é um mago das bombas. Bem, na verdade é como você disse. Cordélia deu de ombros antes de mover as mãos e lançar o cordão detonador. O cordão, que parecia uma cobra viva, moveu-se com seu poder telecinético e envolveu o Conde Macan. Ei, você sabe quem está atrás de mim? O Lorde Protetor não vai te perdoar. Sim, eu sei. É o quê? Minhas palavras parecem ridículas. Bem, você não precisa ficar acordado porque eu sei de tudo de qualquer maneira, ok? O que? Cordélia chutou o Conde Macan naquele lugar em vez de responder, e o Conde Macan desmaiou sem nem conseguir gritar. Bem, de qualquer forma, problema resolvido. Ela ficou um pouco desconfortável, mas mesmo assim resolveu o problema. Cordélia deu de ombros e começou a colocar os itens necessários na bolsa de expansão. Drogas e obras de arte perigosas que eram roubadas ou desaparecidas. E até mesmo um livro secreto escrito à mão pelo Conde Macan. Ele disse que isso era o mais importante? Ela questionou honestamente onde e como eles usariam o livro Razão, mas o pegou porque Jude tinha conhecimento sobre o assunto. Eu me saí bem sozinho. Vamos então? Cordélia moveu levemente a mão enquanto pegava a bolsa e saía da sala secreta. Ao ouvir que ainda havia sons altos do lado de fora da janela, ela pensou que Jude parecia estar bem. Tenho que me juntar a ele rapidamente. Jude poderia ter se machucado por causa de um erro. Cordélia se moveu com urgência, abriu suas asas de anjo e voou para o alto. Ela saiu do terraço do quarto andar e olhou para o chão. O impostor Conde Macan estava pendurado como roupa suja na parede, e a maioria dos guardas estava reunida nas laterais do muro, e um vento negro soprava atrás dela. Você está aqui? Ah, estou aqui. Cordélia pensou que estava preocupada à toa e sentiu uma estranha sensação de alívio antes de imediatamente pegar o cristal da lua.
Eu peguei os tesouros do Conde Macan. Como se quisesse acompanhar o grito de Cordélia, Jude tirou várias pinturas da bolsa e as mostrou para todos. Esses eram os tesouros que eles haviam informado antecipadamente em seu cartão de aviso. Agradeço a Selene por me permitir ser uma ladra justa novamente. Jude e Cordélia se curvaram simultaneamente de forma teatral, e o luar brilhou como um holofote para eles. Quando o luar desaparecesse, a missão estaria livre. O segundo assalto ao mestre rebelde também seria um grande sucesso. Mas foi naquele momento. Cordélia virou a cabeça de repente para o lado. Jude também notou um passo depois. Ele olhou para o mesmo lugar que Cordélia e naquele momento, um chicote de ferro voou com um movimento semelhante ao de uma cobra. Naquele momento, Cordélia sentiu isso com seus sentidos. Jude fez seu cálculo. Então os dois se moveram em vez de confiar no salto espacial do cristal da lua. Chavaaka. Cordélia usou seu poder telecinético para distorcer a trajetória do chicote de ferro. No entanto, o chicote de ferro voava rápido demais e seu poder era tão forte que ela não conseguia dobrá-lo completamente. Mas isso foi o suficiente. Jude agarrou Cordélia pela cintura e avançou. Sua ascensão do dragão negro abalou ainda mais a trajetória já distorcida do chicote de ferro. Bababan. A ponta do chicote de ferro atingiu o teto. Como estava cheio de uma energia muito forte, ocorreu uma explosão e o teto se quebrou. Cordélia então viu o dono do chicote de ferro, não, uma espada-chicote muito longa. Ela era uma linda mulher com cabelos ruivos da cor do sangue. Cordélia a conhecia. E Jude também. Escarlate, um dos 4 futuros grandes mestres espadachins. Ela era bisneta do 5º mestre Rogue e tinha como objetivo ser a mestre Rogue contemporânea, mas qualquer que fosse o caminho que o jogador tomasse, ela se tornaria uma inimiga feroz que teria que lutar do meio ao fim do jogo. Ela chutou o chão. Graças ao tesouro do mestre rebelde, asas da velocidade, ela diminuiu a distância em um instante. E Jude avançou. Ele lançou um movimento da arte divina do Sol Supremo em vez de atacar ou voar. A esfera do Sol. Jude o chamou assim, embora tivesse um nome oficial separado, e o efeito do ataque era claro. Uma quantidade enorme de luz brilhou na testa de Jude em um instante. A luz era tão intensa que até os guardas que a viram de longe ficaram cegos. Eka! Scarlet gritou enquanto rolava no telhado porque ela estava de frente para a luz e estava a uma curta distância dela. Logo depois disso, Jude pensou, por que Scarlet está aqui? Ela não estava no Império agora? E por que ela nos atacou? A aparição de um novo mestre rebelde a provocou? De qualquer forma, essas eram questões para mais tarde. Não era algo em que ele deveria pensar agora. Não fuja! Scarlet gritou alto enquanto se levantava. Ela imediatamente abriu os olhos e olhou para frente para verificar se aquele ataque era mágico. Ela encontrou os olhos de Jude. Não com Jude e Cordélia, mas somente com Jude. Nós não estamos fugindo. Uma voz veio de perto logo depois que ela abriu os olhos. Scarlet olhou rapidamente para trás, mas era tarde demais. Cordélia usou Galé Steps para ficar atrás de Scarlet enquanto enrolava a bomba detonadora no pescoço de Scarlet e sussurrava novamente. Por que deveríamos fugir? Somos mais fortes que você. Você será um dos 4 grandes mestres espadachins no futuro, mas não é um grande mestre espadachim agora. Além disso, está uma chance de obter os tesouros restantes do mestre rebelde. Cordélia encarou os olhos vermelhos de Scarlet com seus olhos azuis antes de sorrir. Ela puxou o cordão detonador que sufocou Scarlet. Víbora Escarlate. Ela era uma personagem femme fatale que era especialmente popular entre os vários personagens de Legend of Heroes 2. Quando alguém selecionava um personagem jogável do Império Argon, era possível embarcar em uma aventura junto com ela, que era a busca pelos tesouros do Mestre Rebelde. Uma missão relacionada a ela. Você pode ir junto com ela para coletar os tesouros do Mestre Rebelde. Essa era a razão pela qual Jude sabia onde o Cristal da Lua estava escondido e a senha para abrir o lugar. Alguém eventualmente encontraria esse lugar quando completasse as missões relacionadas a Scarlet. Mas o problema é que ela acabará se tornando uma inimiga. Não era possível evitar se tornar um inimigo de Scarlet, independentemente do personagem jogável escolhido. Tomador de almas. Uma espada mágica com um demônio capaz de capturar a alma selado nela. Depois de coletar todos os tesouros do Mestre Rebelde, Scarlet tentou desafiar e obter os tesouros do antigo Império Mu. Scarlet tentou usar o Soultaker como uma ferramenta para caçar demônios, suprimindo o demônio nele, mas ela falhou no final e caiu sob o controle da espada mágica. Mas mesmo assim, ela ainda era Mestre Rebelde. Scarlet lutou contra a espada mágica com sua força de vontade sobre-humana e finalmente conseguiu reverter a situação e controlar a espada mágica. O problema é que, esse evento só ocorreu na segunda metade de Legend of Heroes 3. Em outras palavras, pode-se dizer que Scarlet se tornou uma inimiga nas partes posteriores de Legend of Heroes 2, um descendente do Mestre Rogue de 5ª geração. Pela primeira vez desde o primeiro Mestre Renegado, ela tinha todos os 5 tesouros, o que a tornava uma verdadeira Mestre Renegada. E um gênio da espada. Ela era uma das melhores mestres espadachins e uma das 4 grandes mestres espadachins de toda a série Legend of Heroes. Embora isso fosse da perspectiva de Legend of Heroes 3. Quando se tratava de talento, ela era mais genial que Lucas, e poderia até ser um monstro comparável a Maximilian. Mas, isso era algo que aconteceria no futuro. Agora, ela era apenas uma jovem de 19 anos. Claro que somos mais jovens.
Se considerarem sua idade após a reencarnação, Jude e Cordelia tinham 17 anos e eram 2 anos mais novos que Scarlett. Mas não era isso que importava agora. O que importava era que Cordelia mirou perfeitamente na brecha de Scarlett e enrolou o cordão detonador nela. Tac! Scarlett gemeu quando o cordão detonador se enrolou firmemente em seu corpo, mas foi tudo o que conseguiu fazer. Ela tentou usar a espada imediatamente, mas só isso não a ajudou, porque Cordelia se moveu instintivamente. Em vez de considerar isso ou aquilo, ela acreditou em seu sexto sentido e fez explodir. Antes que Jude pudesse dizer qualquer coisa, Cordelia acendeu o cordão detonador e deu um grande passo para trás. Scarlett não sabia o que era o cordão detonador e apenas abriu bem os olhos quando sentiu algo sinistro nele, e o cordão detonador explodiu naquele momento. Bum! O que aconteceria se um cordão detonador fosse amarrado a uma pessoa e detonasse? Jude imediatamente se lembrou de algo terrível, mas felizmente, algo assim não aconteceu. Em vez de sangue espirrando e partes do corpo mutiladas, uma visão completamente diferente surgiu nos olhos de Jude. A armadura do dragão vermelho, um dos 5 tesouros do mestre ladino. Era fino e grudado no corpo como uma roupa de ginástica, e não tinha o nome de dragão à toa. Diferentemente de sua aparência de ceroulas, ele ostentava um tremendo poder defensivo. Você! E Scarlett exclamou com raiva. Não foi porque ela quase morreu que ela não tinha a armadura do dragão vermelho. Não foi nem porque as roupas externas que ela tanto estimava foram todas rasgadas pelo impacto da explosão. O cabelo dela. Era por causa do seu cabelo vermelho sangue longo e atraente. Ela tremulou ao vento. Quase 3/4 foram cortados pela explosão, e Scarlett rapidamente deixou de ser uma beldade de cabelos longos e se transformou em uma beldade de cabelos curtos. Morrer. Scarlett se virou rapidamente e brandiu seu chicote com força. Pedaços de suas roupas meio rasgadas se espalharam ao vento, e seu chicote aumentou mais de 3 vezes em um instante, mirando Cordelia como uma cobra. Shvavaak! Foi rápido e preciso. No entanto, Cordelia já havia previsto de onde o ataque viria, então conseguiu evitá-lo. Bomba rosa! Jude então gritou e olhou para Cordelia. Cordelia entendeu imediatamente o que Jude queria que ela fizesse ao olhar em seus olhos, então ela correu em direção a Scarlett. Não brinque comigo. Scarlett se virou novamente e brandiu sua espada-chicote. Desta vez foi um movimento cortante e não perfurante, então Jude percebeu sua trajetória. Ele chutou o chão imediatamente e se transformou em um vendaval com seu redemoinho dourado. Shvavaaka! A espada-chicote cortou o ar. Em vez de recuar, Jude correu mais rápido e deixou a trajetória da espada-chicote fluir atrás de suas costas antes de estender as mãos e abraçar a cintura de Scarlett. O que? Scarlett ficou perplexa porque pensou que seria atingida por um ataque. Ela tentou rapidamente atingir Jude, mas era fisicamente impossível. Jude apertou ainda mais o abraço em sua cintura, e ela, sem perceber, gritou e inclinou a cabeça para trás. E Cordelia abraçou Scarlett por trás. Scarlett ficou confusa novamente quando Cordelia usou seu mana e segurou o cristal da lua na frente do rosto de Scarlett. Poder do cristal da lua. No momento em que ela gritou rapidamente o feitiço, o luar brilhou no céu e Scarlett percebeu o propósito dos dois. Salto espacial. Eles queriam deixar seu local atual primeiro. Peguem-nos. Atirar. Enquanto o pessoal reunido no jardim atirava com suas bestas, dezenas de flechas cobriram instantaneamente o céu. Mas já era tarde demais. O luar desapareceu e os dois, mais Scarlett, saltaram sobre o espaço. E logo depois disso, em um terreno baldio fora do muro externo, a poucos quilômetros ou mais da mansão do Conde Macan, Bak, Jude, Cordelia e Scarlett transcenderam o espaço com o luar e pousaram no chão. E naquele momento, Scarlett prontamente ativou a armadura do dragão vermelho. Dragão de chamas. O dragão vermelho que vivia em chamas. Após recitar o feitiço, uma chama de dragão surgiu de toda a armadura do dragão vermelho. Mas Jude e Cordelia já estavam preparados para isso. Cordelia rapidamente soltou o abraço e pulou para trás, enquanto Jude jogou Scarlett para longe. Bang! Ela atingiu o chão com força suficiente para ouvir um rugido, mas Scarlett se levantou imediatamente. A armadura do dragão vermelho absorveu o choque da queda. Eca! Mas ela não estava completamente ilesa. Ela se levantou, mas cerrou os dentes e fez uma careta de dor, em vez de atacá-los imediatamente. Como eu pensava. Ainda somos mais fortes. Jude assentiu ao olhar de Cordelia. Não era exagero dizer que Scarlett era, de fato, mais forte e superior quando comparada aos seus pares, e o mesmo poderia ser dito de Jude e Cordelia. Além disso, ela estava sozinha agora, enquanto Jude e Cordelia tinham 2 anos. Podemos vencer agora. Podemos derrotá-la antes que ela se torne uma dos 4 grandes mestres espadachins. E foi naquele momento. Scarlett tirou uma adaga da cintura e a jogou, e ao mesmo tempo Cordelia balançou seu cordão detonador. Shvavaak! Bang! O cordão detonador explodiu no ar e abalou a atmosfera. A adaga de Scarlett roçou a bochecha de Cordelia, e quando Jude, furioso, chutou o chão, Scarlett ativou as asas da velocidade e correu em direção a Cordelia. Asas da velocidade. Uma relíquia de Magalhães que concedia ao seu usuário não apenas a habilidade de flutuar, mas também a capacidade de acelerar rapidamente. Foi só um instante. Uma distância maior que alguns metros não era nada para as asas da velocidade. Mas esta era Cordelia. Seus instintos já haviam percebido o perigo antes mesmo de Scarlett ativar as asas da velocidade. No momento em que as asas da velocidade foram ativadas, seu contra-ataque mais eficiente foram seus reflexos. Bang!
Poder telecinético. Ela explodiu e empurrou Scarlet, que havia corrido em sua direção numa velocidade assustadora. Scarlet quicava e rolava bastante no chão porque sua velocidade era incrivelmente alta, e Cordelia não perdeu a oportunidade. Ela seguiu com os olhos e ativou sua magia ao mesmo tempo. Eco de feitiço, conjuração dupla e cânticos de alta velocidade em sucessão. Babababababam. 20 mísseis mágicos foram criados instantaneamente e perseguiram Scarlet. A capacidade de rastreamento dos mísseis mágicos quase dobrou graças à ajuda de Melissa no Moonlight. Bang, bang, bang. Scarlet se virou no ar e balançou sua espada-chicote para se proteger ao mesmo tempo, e os mísseis mágicos que foram cortados e divididos pela espada-chicote explodiram, causando uma explosão em cadeia. E nessas explosões, Scarlet voou. Ela abriu suas asas brancas de velocidade e voou em direção ao céu noturno, olhando para o chão com uma expressão muito enfurecida enquanto Cordelia encarava Scarlet. Vadia louca. Quando Scarlet soltou um palavrão, Cordelia respondeu abrindo bem os olhos e levantando o dedo médio. O que você está dizendo, sua vadia miserável? Uau, uau, tantos palavrões. Jude disse isso sem querer, mas nem Scarlet nem Cordelia lhe deram atenção. Scarlet continuou apontando o dedo para Cordelia. Eu não posso te perdoar. Eu nunca vou te perdoar. Por que uma vadia como você me perdoaria? Você é minha Uni? Minha dona? Sua cabeça está como se você tivesse colocado pasta de pimenta vermelha com anchovas no cabelo. Jude ficou atordoado por um momento com os palavrões que ela proferiu como uma tempestade, mas logo percebeu. Ela vinha xingando menos ultimamente, mas Cordelia era originalmente uma pessoa desbocada que sempre xingava com a boca. Mas Cordelia, seu cabelo também é ruivo. Jude conteve os pensamentos para não saírem da boca, e Scarlet gritou novamente. Ah, certo, certo. Eu posso te perdoar por ser o mestre dos ladrões. Eu entendo. O mestre dos ladrões é aquele que se move à noite sob o luar, e é uma posição que todos cresceram invejando. Scarlet falou enquanto despejava suas palavras, cerrando os punhos e tremendo. Então gritou novamente, apontando o dedo para Cordelia. Mas, Bomba Rosa? O nome do mestre rebelde é Bomba Rosa? Eu posso perdoar todo o resto, mas não posso perdoar isso. Ela disse isso. E foi isso. A razão pela qual Scarlet estava furiosa. A razão pela qual ela escolheu ir para a capital real em vez de retornar ao Império. Bomba Rosa. O nome do mestre rebelde era Bomba Rosa. Você tem a dignidade de um mestre rebelde. Mas que diabos é Bomba Rosa? Bomba Rosa. Diante das críticas intensas de Scarlet, Cordelia cerrou os dentes e não conseguiu dizer nada em resposta naquele momento, porque Cordelia realmente teve o mesmo pensamento que ela. Mas seu silêncio não foi tão longo. Cordelia cerrou o punho novamente e soltou uma saraivada de maldições. Por que você está falando merda do meu nome? E daí? O que você pode fazer? Você não é meu Jude de qualquer forma. Não é da sua conta, ok? Foi ruim. Mais uma vez, foi muito ruim. O senso de nomenclatura era o pior de todos. Mas ainda era um nome que Jude havia lhe dado. Cordelia inconscientemente pensou que não havia problema em criticá-la, se fosse ela, mas ela não tolerava que outros a criticassem. Você ousa criticar isso? Quem você pensa que é para criticar meu Jude? A determinada Cordelia abriu suas asas de luz em vez de falar mais, e Scarlet ficou chocada e surpresa com as asas de luz de Cordelia. Asas de velocidade? O meu é melhor, ok? Afinal, as asas da velocidade eram imitações feitas pelos altos elfos de Magalhães para imitar as asas dos anjos. Cordelia voou direto como uma flecha, e Scarlet brandiu sua afiada espada-chicote. Apesar de ter quase 20 anos, o poder da espada era aterrorizante, assim como de seu futuro grande mestre espadachim. Mas Cordelia não teve medo. Ela continuou seu ataque em vez de bloqueá-lo ou evitá-lo. Shvavak! A espada-chicote cortou Cordelia. Não, ele tentou cortar, mas não conseguiu. Passos de fada. Cordelia escapou da espada usando seu último recurso de passos de fada do dia. Ela abraçou Scarlet pela cintura e fez um voo vertical em direção ao chão enquanto girava seus corpos. Você está louco? Lotus da frente. Cordelia segurou Scarlet enquanto elas se viravam e iam em direção ao chão. Scarlet não conseguia nem gritar por causa do mergulho assustador em seu voo. E num instante, Cordelia soltou Scarlet pouco antes de atingirem o chão. Ela voou alto contra a imensa gravidade. Estrondo. O chão tremeu com um barulho alto depois que ela colidiu. Após colidir com o chão, o corpo de Scarlet se contraiu enquanto ela soltava um som ofegante. Ela não morreu, mas todo seu corpo estava dormente e formigando, e ela não conseguia respirar direito. Mesmo que sua armadura de dragão vermelho fosse tão boa, ela não conseguiria reduzir completamente o dano que ela recebia. Arg. Scarlet gemeu enquanto cerrava os dentes e se levantava, mas esse era seu limite. O mesmo aconteceu com Cordelia, que também sofreu com seus voos imprudentes, mas havia uma diferença crucial entre as duas. Ela não estava sozinha, porque não havia apenas duas pessoas naquele lugar naquele momento. Acabe com isso, Cordelia disse, e Jude já se aproximava de Scarlet. Scarlet balançou desesperadamente sua espada-chicote, mas ele a evitou e colocou a palma da mão em seu abdômen. Ele atingiu sua energia diretamente na armadura do dragão vermelho, que absorvia o choque. Coração do Sol. Uma das 5 técnicas da arte divina do Sol Supremo que empurrava a energia condensada do Sol para o interior do inimigo. A energia do Sol Negro atravessou a armadura do dragão vermelho e atingiu o abdômen de Scarlet. Suspiro. Scarlet vomitou sangue ao ser arremessada para trás.
Ela foi arremessada por quase uma dúzia de metros ou mais antes de rolar no chão. Kug. A Escarlate caída segurou o estômago, que foi atingido pela energia do dragão negro, e vomitou sangue novamente. Ela então parou de se mover quando uma poça de sangue se formou sob sua cabeça. Ela está bem? Ela ainda não morreu, né? Assustada, Cordelia voou até Scarlet, mas Jude calmamente levantou a mão para detê-la. Porque Scarlet não morreria só por isso. Francamente, fiquei um pouco surpreso. Ela vomitou tanto sangue que ele se encolheu naquele momento. Mas ela usava a armadura do dragão vermelho. Não tinha apenas um forte poder defensivo, pois era um item que dava ao portador a capacidade regenerativa de um dragão. Então ela não teria morrido mesmo vomitando muito sangue. E foi como Jude esperava. Scarlet estava em um estado de quase morte, mas ela gemia e não morreu. No entanto, o suficiente é que ela não morra. Era o padrão de Jude e não de Cordelia. Ei, você está bem? Ei, não morra, não morra. Cordelia disse sem saber enquanto deixava Scarlet cuspir o sangue que havia ficado em sua boca antes de deitá-la no chão. Proteja as vias aéreas. Abra a boca e incline a cabeça dela ligeiramente para trás. E verifique se há respiração. Pense. Cordelia. Lembre-se, Cordelia. Você aprendeu primeiros socorros em aula antes. O tio bombeiro me elogiou por ser bom. Cordelia colocou a mão perto da boca de Scarlet. Estava fraca, mas ela conseguia sentir a respiração de Scarlet. Bom. Ela está respirando. Vamos pular a respiração artificial. O que vem a seguir então? Ei, você está acordado? Ei. Quando ela tocou levemente na bochecha de Scarlet, ela soltou um gemido baixinho. Não parecia estar completamente inconsciente. Então só restava uma coisa. Um feitiço que recupera a saúde muito rápido. Na verdade, essa era uma chance para ela obter os tesouros do Mestre Rebelde. E ela também os queria, mas era isso, e era isso. Cordelia não tinha intenção de matar Scarlet e levar os tesouros embora. Scarlet não era uma vilã. Se ela não tivesse sido possuída pelo Soultaker, ela pelo menos não seria uma inimiga, mesmo que não se tornasse aliada deles. Ah tá. Talvez a magia de recuperação tenha funcionado, já que a cor do rosto de Scarlet melhorou e sua respiração se estabilizou. E depois de 1 minuto ou mais, depois de se recuperar o suficiente para conseguir falar, Scarlet esticou o corpo em vez de se levantar. Ela enxugou o suor da testa e disse para Cordelia como se estivesse soltando um suspiro de alívio. Apenas me mate. O que? Apenas me mate. Scarlet tinha um sorriso fraco. Ela continuou a falar enquanto encarava Cordelia com olhos vazios. Eu perdi. Perdi para você. Não consegui nem manter a honra do Mestre Rebelde. Os olhos de Scarlet ficaram vermelhos e lágrimas escorriam por suas bochechas manchadas de sangue. Agora, o honroso nome do Mestre Rebelde será para sempre desonrado pelo nome de Bomba Rosa. Não suporto ver isso. Mate-me. Mestre Rebelde Bomba Rosa. Ah, Mestre Rebelde. Ah, Bomba Rosa. Pai, avô, desculpe. Sinto muito mesmo. Scarlet não conseguiu se tornar a Mestra Rebelde. Eu não consegui nem manter a honra de Mestra Rebelde. Scarlet começou a chorar muito, e Cordelia sentiu uma mistura de emoções e ficou perdida. Foda-se. O que eu faço? O que devo fazer? Scarlet estava dizendo algumas palavras realmente extremas, e Cordelia conseguia entender os sentimentos tristes de Scarlet. Scarlet era uma pessoa que tinha muito orgulho do fato de ser descendente do Mestre Rebelde. Jude, o que eu faço? Cordelia olhou para Jude com uma expressão que demonstrava seus pensamentos perturbados. Jude refletiu seriamente quando ela o encarou com olhos que lhe pediam para fazer alguma coisa, e logo abriu um sorriso amargo. Era um pouco constrangedor, mas era uma boa ideia. A personalidade de Scarlet. Sua disposição. Foi por isso que esta foi a melhor resposta que ele pôde dar agora. Ah, mas foi então. Antes que Jude pudesse dar uma resposta, Cordelia também pareceu ter pensado em algo. Porque ela também era uma água podre de Legend of Heroes 2. Ei, Jude. Vou fazer o que eu quiser dessa vez. Só dessa vez. Jude assentiu ao ver o olhar de Cordelia. Porque o próprio Jude teve uma ideia parecida. E havia mais uma razão. Porque você é o Mestre Rebelde. Cordelia era Mestre Rebelde e não Jude. Cordelia assentiu com a cabeça para a resposta de Jude e olhou para Scarlet novamente enquanto dizia. Ei, seu babaca. É a Scarlet. E não me incomode mais. Só me mate. Sim, Scarlet. Vamos deixar a matança para trás e vamos competir. O que? Quando Scarlet abriu os olhos fechados para perguntar sobre o que Cordelia estava falando, Cordelia respondeu com um sorriso. Você é o Mestre Rebelde, não o Mestre Guerreiro. Scarlet piscou os olhos ao ouvir as palavras de Cordelia e logo entendeu. Então, não conseguiu esconder sua surpresa. Você está dizendo, eu tenho o tesouro do Mestre Ladino e você também tem os tesouros do Mestre Ladino. Nós dois somos candidatos à posição de Mestre Ladino. Então, vamos competir pelo título. Quem vencer a nossa partida se tornará o verdadeiro Mestre Ladino. Que tipo de partida é essa? Você já deve saber, né? As bochechas de Scarlet ficaram vermelhas instantaneamente quando Cordelia piscou e sorriu, porque o sorriso de Cordelia revelado pelo luar era tão lindo. Você entende do que estou falando? Sim, eu entendo. Scarlet gaguejou inconscientemente e respirou fundo várias vezes antes de levantar a parte superior do corpo para ficar de pé. Cordelia sugeriu que eles competissem pela posição de mestre dos rebeldes. Então que tipo de partida o Rogue Masters deveria ter? Para ser franco, era roubo. Para dizer de forma mais elegante, foi o ato de transferência não autorizada de propriedade. Você concorda? Quando Cordelia perguntou, Scarlet assentiu lentamente. Mas logo acrescentou algumas palavras. Em troca há condições. Condições? Ei, você realmente acha que está em uma situação em que poderia pedir isso? Ouça até o final. O que é?
Cordelia questionou enquanto inclinava a cabeça para o lado, e Scarlett evitou seu olhar e tossiu algumas vezes. Ela corou ainda mais e então disse as palavras que Jude esperava. Você venceu esta partida. Mesmo assim, me deu a chance de ter um confronto honroso, então retribuirei o favor. Realizarei seu desejo, seja ele qual for. Meu desejo? Sim, seu desejo. Qualquer coisa. Quer dizer, isso é um pouco. Contanto que esteja dentro das minhas habilidades. Que, você sabe, algo como um trabalho que eu possa fazer. Enquanto Cordelia batia palmas e sorria, Scarlett evitou seu olhar novamente, e Jude, que os observava de longe, cerrou o punho. Bingo! Como esperado, ela é igual ao Lucas. Assim como Lucas estava obcecado em recriar Biltoon, o herói, Scarlett estava particularmente obcecada em recriar as anedotas do primeiro mestre rebelde. Algo parecido também aconteceu com o primeiro mestre Rogue. Para ser exato, aconteceu entre a primeira Rogue Master e sua rival, TF Master. A Mestra Ladra, que ainda era uma ladra inexperiente antes de se tornar Mestra Ladra, caiu na armadilha da Mestra Ladra uma vez e foi derrotada completa e irremediavelmente. Mas a Mestra Ladra admirava o talento da Mestra Ladra e fez a mesma oferta que Cordelia. Vamos fazer uma partida. Uma partida de verdade entre nós dois. Em resposta à sugestão do Mestre Ladrão, a Mestre Ladrão disse que ela teria a partida depois que ela retribuísse o favor pelo incidente. Assim como Scarlett havia dito agora, e a Mestre Ladrão estava disposta a considerar tal Mestre Ladrão como uma pessoa honrada. E no final, o Mestre Ladino venceu e recebeu as asas da velocidade do Mestre Ladrão. É uma linda história em que os dois continuaram amigos próximos depois disso. Provavelmente foi por isso que o rosto de Scarlett ficou vermelho. Ela deve estar muito animada e feliz por reviver a anedota daquela época e estar na mesma posição do primeiro mestre rebelde. É claro que não pretendemos acompanhar a história até o final. Afinal, o que importava agora era a promessa de Scarlett e não a partida contra Scarlett. Ela realizaria qualquer desejo de Cordelia. Em outras palavras, foi uma maneira muito útil de envolver Scarlett na luta na capital real. É melhor nos aproximarmos dela com esta oportunidade. Scarlett se tornou uma vilã por causa do Soultaker. Se eles se tornassem próximos desde o começo e a impedissem de tocar no Soultaker, ela provavelmente continuaria sendo aliada deles até o fim. Como esperado de Cordelia. Cordelia não era uma pessoa calculista como Jude. Ela poderia ter pensado que Scarlett reagiria daquela forma por causa da personalidade dela, mas estava claro que Cordelia não pensaria em condições como aquela agora. Mas Cordelia tinha dito isso porque ela gostava da Scarlett que lutou pela honra do mestre rebelde. Porque ela queria ser amiga de Scarlett, que sempre foi sua inimiga, em vez de ter que matá-la novamente. Eu não posso ser assim. Não convinha a Jude agir de forma tão pura e com um coração tão puro. O que você acha? Das minhas condições? Scarlett perguntou timidamente e Cordelia pareceu pensar por um momento antes de dizer com seus caninos brilhando. Ok, temos um acordo. Então vamos apertar as mãos. Vamos apertar as mãos. Quando Cordelia estendeu a mão, Scarlett segurou-a e corou novamente. Porque ela estava envergonhada. De qualquer forma, volte por enquanto. Depois eu te conto o que quero. Você conhece a Lua Azul? Eu os conheço. E o mestre da guilda? Você está falando do Sr. Supé? Sim. Entrarei em contato com você por meio daquele tio. Tudo bem para você? Tudo bem. Nossa, olha como minha Scarlett responde bem. Cordelia riu e ajudou Scarlett a se levantar, e Scarlett disse isso enquanto fazia beicinho. Ei, mas como? Como você sabia meu nome? Porque Jude e Cordelia claramente a chamaram de Scarlett antes dela se apresentar. Cordelia respondeu a pergunta um tanto ríspida com uma expressão perturbada. Porque você seguiu o caminho do mestre rebelde. Quer dizer, eu já descobri quem são meus rivais. Cordelia disse enquanto batia no peito, e os cantos da boca de Scarlett se levantaram levemente. Ela pareceu ficar bastante satisfeita com as palavras de Cordelia. Ela é como Lucas. Ela era um pouco ingênua. Enquanto Jude sorria maliciosamente, Scarlett apertou a mão de Cordelia antes de abrir suas asas de velocidade e voar para um telhado baixo. Ei, bomba rosa. Ora, ruivo. Ei, você tem cabelo rosa. De qualquer forma, por quê? Isso. Não me faça esperar muito tempo, ok? Certo. Entrarei em contato o mais breve possível. Cordelia respondeu com uma risadinha fofa, e Scarlett corou novamente antes de abrir suas asas de velocidade e voar para o céu noturno. Quanto à aparência de Cordelia vista de trás, Jude achou que Cordelia parecia mais fofa do que descolada. Ela então se virou para Jude e ergueu a mão orgulhosamente, fazendo um sinal de V com os dedos. Problema resolvido. Eles tiveram sucesso no roubo e também fizeram uma conexão com Scarlett. Cordelia pigarreou enquanto olhava com orgulho, e Jude lhe deu um leve aplauso. E 2 dias depois, o segundo roubo do mestre rebelde Pink Bomb já era amplamente conhecido em toda a capital real, e as carruagens do Conde Bayer e do Conde Chase chegaram juntas à capital real. Havia um ditado que dizia que quando 2 pessoas se unem, uma relação de poder é formada, e quando 3 ou mais pessoas se unem, a política começa. Havia numerosos nobres na capital real, o que naturalmente levou à formação de estruturas políticas complexas. Por que as pessoas formam grupos? Houve muitas razões, mas a maior delas foi a sobrevivência. O poder era fortalecido quando as pessoas formavam grupos, prevenindo assim o perigo e permitindo que adquirissem coisas necessárias.
Os círculos políticos na capital real. Vários grupos foram criados lá. Várias divisões também foram formadas em um grupo, e se contássemos o número de grupos na capital real, seriam mais de uma dúzia. No entanto, todos esses grupos poderiam ser classificados em qualquer uma das duas facções: os monarquistas e os aristocratas. Os primeiros eram grupos de nobres centrados na família real, e os últimos eram grupos centrados em uma grande coalizão de nobres poderosos o suficiente para manter a família real sob controle. Ambas as facções eram compostas por nobres do reino de Salem, mas sua composição revelava uma aparência bem diferente. Os monarquistas têm muitos nobres relativamente novos, enquanto os aristocratas são compostos por nobres com uma longa história e tradição. Não era uma estrutura criada pelos novos nobres por causa de sua alta lealdade à família real. Havia uma razão mais realista escondida nisso. Eles precisam de alguém em quem se apoiar. Da perspectiva dos antigos nobres que já tinham interesses pessoais, os novos nobres não passavam de espinhos nos olhos deles, porque eram oponentes com quem tinham que dividir sua riqueza e poder. Por essa razão, os novos nobres foram condenados ao ostracismo pela sociedade nobre existente. Então eles escolheram ser leais à família real como meio de sobrevivência. Os novos nobres dependiam da família real, e a família real absorvia os novos nobres e desenvolvia sua força para lutar contra os aristocratas formados pelos antigos nobres. Parece que sonhos ou romance não existem, mas isso é realidade. Claro, alguns deles eram profundamente leais à família real. Afinal, algo assim não é ruim. Era claramente improdutivo para monarquistas e aristocratas lutarem pelo poder, mas também era produtivo ao mesmo tempo, porque o poder absoluto corromperá qualquer um. Se uma facção expulsasse a outra e monopolizasse o poder, a corrupção certamente começaria a partir daquele momento. Portanto, o confronto era necessário, mesmo que fosse um desperdício desnecessário de energia para manter um ao outro sob controle. De qualquer forma, sobre os monarquistas e os aristocratas, sempre haverá um líder quando facções são formadas. Naturalmente, os monarquistas e aristocratas também tinham líderes que lideravam suas facções. Para os monarquistas, é o Lorde Protetor, Duque Antarius. Começou como plebeu e ascendeu à posição de duque, tornando-se o sonho e a esperança dos novos nobres. E da perspectiva da família real, era uma pessoa relativamente fácil de lidar a longo prazo. Então temos que pegar o líder. O proponente do plano de matar a família real não era ninguém menos que o Lorde Protetor. Então a família real estava na verdade alimentando uma cobra em seu seio. De qualquer forma, é o Lorde Protetor que atualmente está liderando os monarquistas. Portanto, eles tiveram que tomar emprestado o poder dos aristocratas e não dos monarquistas para manter o Lorde Protetor sob controle. O poder dos falcões e não das pombas. Como se tratava de uma coalizão de nobres, os aristocratas eram constituídos por uma série de líderes. Mas, se os analisássemos em um contexto mais amplo, poderíamos dividi-los entre os moderados e os radicais. O Duque Spencer lidera os pombos, e o Duque Baloa lidera os falcões. O Duque Spencer, do grupo de pombos, era parente da família real, era praticamente neutro e não se movia. Então foi necessário que Jude e Cordélia tomassem emprestado o poder dos falcões para atacar ativamente o Lorde Protetor. Complicado. É complicado. Basta ir até a casa do Duque Baloa e entregar a ele. Então por que você não disse logo isso? Por que se deu ao trabalho de me dar explicações complicadas? Esse papai não quer que sua princesa desista de usar o cérebro para pensar. Eu costumo pensar bastante, tá? Tipo, o que fazer hoje à noite, como fazer uma explosão mais bonita e por aí vai. Uma mulher fera mesmo. Faz tempo que não ouço você rosnar. Ai. Cordélia tentou morder a mão de Jude e então latiu como um cachorro. Depois ela se vestiu como a ladra fantasma Bomba Rosa e perguntou a Jude novamente. De qualquer forma, eu deveria deixar isso na casa do Duque Baloa, certo? Sim, com esta carta importante. Jude falou com um sorriso antes de inserir uma carta com a assinatura de Pink Bomb no livro secreto que encontraram na casa do Conde Macan. Se trouxermos isso até eles, serão eles que atacarão as forças do Lorde Protetor. Bem, a dispensação de medicamentos deveria ser deixada para os farmacêuticos. Vamos deixar isso para os profissionais. Mesmo que tivessem o livro secreto, seria impossível para Jude e Cordélia exporem diretamente a roupa suja do Lorde Protetor em público. No entanto, a história seria diferente para os aristocratas, que estavam sempre procurando nos monarquistas um ponto fraco para esfaquear. Eles obviamente vasculhavam e procuravam em todos os lugares com entusiasmo. Certo. Então teremos que espalhar esses tesouros em lugares específicos, certo? Sim, é uma evidência da corrupção dos monarquistas. Se fosse um simples tesouro, seria um pecado simplesmente esconder essas riquezas. Mas o problema era que todos esses tesouros eram bens roubados. São principalmente itens da família real. Da perspectiva da família real, é como se eles tivessem criado ladrões, certo? Você tem razão. Eles vão chorar enquanto decapitam Massu. Enquanto Jude sorria um pouco maliciosamente, o rosto de Cordélia se iluminou instantaneamente e ela sentiu. Sim, chorar enquanto decapita Massu. Essa é uma frase muito bonita. Ah, você sabe sobre isso? Claro que eu sei disso. Você achou que eu não saberia? Cordélia disse presunçosamente, e Jude bateu palmas em admiração. Você gosta dos 3 reinos? Sim, gosto de Zhu Jilian. Eu gosto de homens inteligentes. Cordélia de alguma forma se conteve e não disse esse pensamento antes de se levantar e limpar a sujeira do seu traseiro. De qualquer forma, vamos lá.
Sim, vamos desejar boa sorte aos aristocratas. E na tarde seguinte, os aristocratas começaram a se mover furtivamente e rapidamente, e Jude contou um número de extras de jornal que escreveram sobre as atividades de Cordélia. Acho que de alguma forma vai dar certo até o aniversário da fundação. Foi a mera ideia de um ladrão desejar que os monarquistas do Lorde Protetor entrassem em colapso com apenas um livro razão secreto. O que eles poderiam esperar era a queda do Conde Macan e de vários funcionários de nível operacional, e a Lua Negra fechando vários negócios. Isso os afetaria apenas um pouco, mas na verdade era o suficiente. Os dois só precisavam quebrar o plano perfeito do Lorde Protetor. É claro que terei que continuar pensando em medidas de acompanhamento. Você está pensando em algo maligno de novo. Diante do comentário sarcástico que ouviu do seu lado, Jude sorriu e desviou o olhar. Eles estavam em frente ao portão sul. Eles estavam no local onde Adélia havia acolhido Jude e Cordélia alguns dias antes, mas dessa vez, eram eles que esperavam no portão. Obviamente Adélia ainda estava em posição de espera, tanto naquela época quanto agora. Não. Há uma diferença enorme nos níveis de energia dela. Sim. Ao contrário de Jude e Cordélia, que estavam sentados em um banco e esperando calmamente, Adélia estava andando inquieta perto do portão sul há algum tempo. O pescoço dela vai cair desse jeito. Adélia estava levantando a cabeça e a parte superior do corpo enquanto tentava enxergar o mais longe possível. A razão pela qual Adélia estava tão inquieta era simples. Eles estão aqui. As carruagens do Conde Bayer e do Conde Chase. Para ser exato, o amado de Adélia que estava a bordo da carruagem. A muito animada Adélia estava prestes a correr em direção às carruagens naquele momento, mas cerrou os punhos e se conteve. Não importava o quanto ela o amasse, ela não podia agir como uma mulher tola e correr em direção às carruagens, principalmente na frente de Gael. Ótimo. Eu consigo suportar. Você consegue suportar isso, Adélia? Sim, você consegue. Uni, não faça isso e apenas recite os números primos. Vai funcionar. Cordélia aconselhou de lado, mas Adélia não a ouviu. Adélia tocou o peito e repetidamente fez alguns exercícios de respiração profunda. E alguns minutos depois daquele tempo que pareceu uma eternidade para Adélia, as carruagens do Conde Bayer e do Conde Chase finalmente chegaram ao portão sul. Asterisco. Senhor Gael. Senhora Adélia. Senhor Gael. Senhora Adélia. Senhor Gael. Senhora Adélia. No jardim da mansão de Adélia. Antes de se dirigirem para a acomodação fornecida pela família real, o grupo parou para descansar um pouco, e Gael e Adélia se encararam enquanto trocavam palavras e se olhavam. Os dois se abraçaram e se beijaram, e expressões variadas apareceram nos rostos de quem os viu. É bom vê-los assim. Você tem razão. Maja e o Conde Bayer sorriram calorosamente. Nunca pensei que Adélia seria assim, nem nos meus sonhos. Eu também. Dalia e Cordélia estavam felizes, mas ao mesmo tempo envergonhadas. Seria bom se eles não esquecessem que este é um lugar público. Por que os casais não se preocupam em ser carinhosos em lugares públicos? Jude balançou a cabeça enquanto estalava a língua. O mundo deve estar acabando. O mundo deve estar chegando ao fim. Edward, o filho mais velho e herdeiro do Conde Chase, disse enquanto duvidava de seus olhos e de alguma forma parecia ter sido esquecido por todos. E o Conde Chase tinha uma expressão calma e um pequeno sorriso. Bem, eles não parecem se importar nem um pouco. Jude olhou para Gael e Adélia se beijando apaixonadamente e balançou a cabeça antes de voltar o olhar para a animada Cordélia, que cobria as bochechas e os lábios com as mãos enquanto recebia uma aula audiovisual. Então ele virou a cabeça, surpreso. Jude, não temos nada para conversar? Sim, pai. O Conde Bayer não estava particularmente bravo, mas seus olhos estavam mais contidos do que o normal. Ele ficaria assim já que Jude esteve ausente por semanas. Não, ele fugiu novamente enquanto se dirigia à capital real. A carta de Adélia continha algumas das suas circunstâncias, mas eu gostaria de ouvi-las diretamente de você. Eu entendo. Jude respondeu com um sorriso estranho, e o Conde Bayer não pôde deixar de sorrir antes de dizer. Você mudou muito. Não, você ficou muito mais forte desta vez. Fazia apenas 3 semanas que ele tinha saído de casa, e as habilidades de Jude tinham progredido rapidamente nesse período. O Conde Bayer seria capaz de dizer exatamente o quão forte Jude havia se tornado se eles lutassem, mas o Conde já podia sentir, só de encarar Jude, que ele havia se tornado forte o suficiente para ser uma pessoa completamente diferente do Jude anterior. Você cresceu muito. Jude era menor que Cordélia alguns meses atrás, mas agora parecia ser uma cabeça mais alto que ela. Muitas coisas aconteceram. Sim, vamos falar sobre isso depois. Mas primeiro, isso parece ser mais urgente. Quero dizer por ali, aquela pessoa. O Conde Bayer riu e entrou na mansão, e Jude viu o Conde Chase olhando para ele com sua expressão habitual. Pai, você ainda é pequeno. Com licença, você ainda é pequeno. Jude tinha crescido muito, mas ainda era pequeno para os padrões do Conde Chase. Isso era verdade, já que o Jude atual tinha cerca de 180 a 185 centímetros, enquanto o Gael tinha cerca de 186 a 190 centímetros, e o Conde Chase era um gigante de quase 2 metros de altura. Sim. Como Jude disse em antecipação, o Conde Chase de repente olhou para Adélia, confirmando que ela ainda estava distraída com o beijo apaixonado. O Conde Chase caminhou até Jude e disse: é um item de 3ª categoria. O Conde Chase entregou uma pequena bolsa de couro nos braços de Jude e falou baixinho enquanto observava Adélia. Coma em segredo, sem que a Adélia soubesse. Sozinho. Não seja pego. Sim, pai. Com certeza farei isso. Jude ficou comovido e nem olhou o que havia na sacola enquanto falava, e o Conde Chase bufou como sempre e estava prestes a ir embora. No entanto, o Conde Chase parou e voltou enquanto olhava para Jude.
Pai? Você vai me dar outra coisa? Jude olhou para ele com expectativa novamente, mas não dessa vez. O Conde Chase olhou para ele como se estivesse hesitando e logo disse de passagem enquanto olhava para longe. Alguma coisa mudou? Mudança em quê? Não é nada. É ótimo se não houver mudanças. É ótimo, porque eles ainda nem tiveram a cerimônia de maioridade. Pai? Jude perguntou mais uma vez, mas o Conde Chase assumiu uma expressão severa em vez de responder e foi em direção a Adélia e Gael, que ficou surpreso e levantou a cabeça. Que visual bonito. Jude deu um pequeno sorriso ao ver o rosto de Gael antes de tentar se aproximar de Cordélia, que estava perdida em seus pensamentos enquanto segurava suas bochechas vermelhas com as mãos. Mas foi naquele momento. Parece que chegou uma carta. Maja disse enquanto olhava para o portão principal antes de ir para lá, e Jude viu um homem parado atrás da cerca de metal, esperando o portão abrir. Ele estava vestindo a roupa de um mensageiro de um nobre. Quem é? Ele é de Duque Spencer. Quando Jude respondeu a pergunta que Cordélia havia murmurado, ela levantou a cabeça surpresa. Como você sabe? Porque há um emblema em suas roupas externas que mostra que ele é da família Spencer. Talvez seja um convite para você e para mim. Era hora de ver os benefícios que eles obtiveram ao dar a erva de 7 cores à princesa Dariane. E como Jude havia pensado, o mensageiro que apareceu no portão da frente era do Duque Spencer. Mas havia uma coisa que era diferente do que eles esperavam. Isso, parece que não somos os únicos convidados? Um convite com um formato um pouco diferente do que eles tinham pensado. Bem, acho que não seria um problema, já que é um convite de qualquer maneira, certo? Cordélia disse com um sorriso e Jude pensou o mesmo também. Bem, acho que você está certo. Sim, estou certo. Não importava o caminho que eles usassem, contanto que pudessem ir até o Duque Spencer e conhecer o Santo da Espada da Luz, Hunfrode. Então não se preocupe e vamos para lá com orgulho. Ok. Jude assentiu em resposta ao olhar de Cordélia, e Cordélia sorriu brilhantemente novamente. Cordélia não sabia naquela época. Não, Jude também não esperava por isso. O fato de que esse convite, pela primeira vez, os faria fazer algo que verdadeiros amantes fazem. Eles estariam fazendo algo que verdadeiros amantes fazem. É um convite do Duque Spencer? Sorrisos se espalharam pelos rostos do Conde Bayer e Gael enquanto eles verificavam o convite. Os dois ainda não sabiam que Jude e Cordélia haviam se tornado amigos da princesa Dariane. Mas mesmo que o fizessem, reagiriam da mesma forma. Eles ficariam gratos pelo convite. Não, eles sentiram que era natural que esse convite acontecesse. Eles ficaram aliviados e orgulhosos. Os dois olharam para Jude com rostos cheios de felicidade. O que está acontecendo? Jude sabia todo tipo de coisa de Legend of Heroes, mas sabia pouco sobre o convite do Duque Spencer, porque nenhum dos personagens jogáveis que podiam visitar a capital real naquela época tinha qualquer contato com o Duque Spencer. Se seguimos o fluxo do original, Jude ainda estava sofrendo de sua doença em casa. Cordélia havia desaparecido e estava vagando pelo norte. No caso de Lucas, ele visitou a capital real nessa época, mas não teve nenhum ponto de contato com o Duque Spencer. Primeiro de tudo, o Duque Spencer estava doente e sofrendo devido à sua condição. Era impossível para ele convidar pessoas quando estava doente. Além disso, Lucas era um jovem do norte que era um completo estranho para o Duque Spencer. Ele não era um visitante importante que pudesse conhecer o Duque acamado. Mas a situação mudou. A princesa Dariane, que deveria ter voltado para casa de mãos vazias, conseguiu obter a erva de 7 cores com a ajuda de Jude e Cordélia. Assim, o Duque Spencer foi libertado de sua doença crônica e recuperou suas forças. Então pensei que ele nos convidaria. Para o Duque Spencer, Jude e Cordélia eram seus benfeitores que curaram sua doença crônica e, ao mesmo tempo, eram amigos da princesa Dariane, a quem ele estimava e era a menina dos seus olhos. Eu esperava que ele nos convidasse para um chá, mas não foi um convite para um chá da tarde que chegou. Foi para um evento com um nome mais cafona e grandioso do que esse. O Banquete de Espadas. Foi por isso que o Conde Bayer e Gael ficaram muito felizes. Aqueles bons e velhos tempos. Certa vez, participei do Banquete de Espadas do Duque Spencer. Concordo, pai. Eu também me lembro de ter participado disso. O pai e o filho disseram isso enquanto se lembravam. E Adélia de repente levantou o nariz e se gabou disso. HMPH, isso é natural. É de se esperar do Lord Gael e do sogro. Edward estalou a língua para Adélia falando orgulhosamente como se estivesse envolvida naquilo, enquanto Cordélia inclinava a cabeça e Jude assentiu inconscientemente. Semelhante. Elas realmente são irmãs. Adélia estava agindo quase da mesma forma que Cordélia. O que é semelhante? Quero dizer, você é assim. TSK, eu não sou assim, ok? Cordélia fez beicinho, e Jude não disse mais nada depois disso. Você não fica assim toda vez que se gaba de mim? Jude pensou consigo mesmo enquanto evitava o olhar dela antes de sorrir discretamente e olhar para Gael e o Conde Bayer novamente. Pai, o que é o Banquete de Espadas? Na verdade, ele tinha quase chutado, mas ainda era um palpite. Não havia necessidade de ele continuar tentando adivinhar quando uma resposta poderia ser dada a ele agora. A pergunta de Jude, o Conde Bayer respondeu com um sorriso. Haha, como o próprio nome sugere, o Banquete de Espadas se refere a um banquete onde espadachins se reúnem. Para ser mais exato, é um banquete onde espadachins jovens e promissores se reúnem. O Conde Bayer falou lentamente e bateu suavemente na espada em sua cintura, como se tivesse tomado consciência de que era um espadachim novamente. Jude, como você sabe, a família Spencer é conhecida por sua longa história e tradição com espadas. Sim, é uma família que tem uma história mais longa que o reino. A família Spencer foi uma das famílias meritórias que muito contribuíram para a fundação do reino de Salem. E o Duque Spencer daquela época também era irmão juramentado do rei fundador, Lion de Salem.
Na verdade, a família deles estava no comando dos militares nos primeiros dias do reino, enquanto o Duque Wotan, de uma das outras famílias meritórias, forneceu tropas. O Duque Spencer forneceu espadachins poderosos e excepcionais para se tornarem a vanguarda e liderarem as tropas. Como resultado, o rei fundador, Lyon de Salem, conseguiu vencer várias batalhas e elogiou o Duque de Spencer por seu serviço distinto e lhe concedeu um título honorário especial. Professor de espada, aquele que guiou todos os espadachins do reino. Na época da fundação do reino, o Duque Spencer era um homem digno do nome Professor da Espada. Ele era inegavelmente o melhor espadachim do reino. Mas esse não foi o caso das gerações seguintes. Eles tinham muitos espadachins excelentes, mas ninguém parecia ser capaz o suficiente para ser chamado de o melhor do reino. Mas mesmo assim, eles ainda eram uma família famosa por seus excelentes espadachins. Os melhores espadachins do reino não vinham mais dos descendentes diretos do Duque. A família Spencer não era mais uma família que produzia os melhores espadachins do reino. Mas a Spencer Sword School era diferente. A escola de espadas Spencer produziu pelo menos um grande mestre espadachim por geração. Escola de espada. Um grupo onde as pessoas podiam ensinar ou aprender esgrima. Este foi o resultado do orgulho e da responsabilidade do Duque Spencer daquela época em seu título honorário de Professor da Espada. Definitivamente muito tempo se passou. O título honorário do passado, Professor de Espada, quase desapareceu. Mas como professor de espada, o atual Duque Spencer não desistiu de sua responsabilidade de aprimorar o exército, ou, para ser mais exato, as habilidades dos espadachins do reino de Salem. Para a família Bayer, Lucas Reisvelger era um estranho. Eles eram completos estranhos. Não tinham parentesco nem por sangue nem por estilo de esgrima. Mas não para o Duque Spencer. Para ele, Lucas era um espadachim do reino de Salem. O banquete de espada se refere a um evento que reúne jovens espadachins com talentos promissores de todo o país. É um evento para dizer a esses promissores, que viveram como sapos no poço, que existe um vasto mundo além deles. O Conde Bayer disse com uma voz um pouco autodepreciativa, mas o Conde Chase bufou e disse: "Não acho que um nobre que foi ao banquete de espadas e esmagou todos os outros candidatos deva dizer isso. Ah, não tem como você estar só se gabando, né?" As críticas que o Conde Chase fez por ser um amigo de longa data, o Conde Bayer respondeu que se sentia satisfeito e envergonhado. Esse meu amigo exagerou um pouco, então não dê ouvidos a ele. HMPH, não é exagero. O Conde Bayer era na verdade o espadachim mais forte do reino de Salem atualmente, se limitássemos esse número àqueles de idade semelhante à dele. Havia 10 grandes mestres espadachins, mas a diferença de idade entre eles era muito grande. Se bem me lembro, o Conde Reisvelger é quase 10 anos mais novo que meu pai. Devido à sua idade, o Conde Bayer não poderia mais comparecer ao banquete como candidato, mesmo que quisesse. De qualquer forma, é certamente uma honra estar no banquete de espadas. É um evento em que você pode até se orgulhar de ter sido convidado. Antes que o Conde Chase pudesse provocá-lo novamente, o Conde Bayer terminou de falar rapidamente e se virou para Gael. Gael assentiu ao ver o olhar do pai, que parecia pedir que ele explicasse melhor. Assim como meu pai disse, ser convidado para o banquete de espadas significa que você já é um espadachim promissor no reino de Salem, reconhecido pelo Duque de Spencer, o professor de espadas. Gael deu uma explicação clara, mas suas bochechas estavam um pouco vermelhas, e Jude sabia o motivo. Como esperado do meu senhor Gael, que certa vez foi convidado para o banquete de espadas. Quando Adélia abraçou o braço de Gael e falou, o rosto de Gael ficou ainda mais vermelho, e a alegria se espalhou pelo rosto do Conde Bayer. E agora, Jude também foi convidado. Porque a carta era um convite do Duque Spencer para Jude e sua noiva, Cordélia, para comparecerem ao banquete de espadas. É muito legal, muito legal. O Conde Bayer sorriu satisfeito quando seus olhos começaram a ficar levemente vermelhos. Jude sempre foi fraco desde o nascimento e mal conseguia sair, muito menos ir à capital real. Então o Conde Bayer estava sempre preocupado com ele. Mas agora, Jude não estava apenas muito saudável, mas também foi convidado para o banquete de espadas. Ele ficou profundamente comovido com isso. HMPH, é natural que o Duque Spencer também tenha olhos. Enquanto o Conde Chase bufava e falava, uma série de pequenos e fofos bufos se seguiram. HMPH, é isso mesmo. Ele não pode se orgulhar de ser um mestre da espada se não reconhece os espadachins da família Bayer. HMPH, o Duque Spencer entende. Porque sinto uma estranha sensação de alienação toda vez que eles fazem isso. Adélia abraçou o braço de Gael e bufou. Cordélia se gabou ao ficar ao lado de Jude, e até Edward, que estava sozinho em um canto, falou. Diante dos comentários do Conde Chase e seus 3 filhos, o Conde Bayer e seus filhos só conseguiram sorrir. De fato, a fofura corre no sangue da família Chase. Como todos eles podem ser tão fofos? Ah, exceto por Edward. O próprio Conde Bayer sentiu uma sensação de alienação em relação ao homem que estava sozinho no canto e se sentia alienado. De qualquer forma, Jude, você pode ir para lá. Os convidados para o banquete de espadas são todos candidatos ao reino, então você pode ampliar seus horizontes lá. HMPH, isso aconteceria? O Conde Chase interrompeu o Conde Bayer, mas ninguém se ofendeu, porque todos sabiam o que o Conde Chase queria dizer. Porque meu Jude não ampliará seus horizontes, mas será aquele que ampliará os horizontes das perspectivas. Jude estava excepcionalmente forte agora, e todos, incluindo o Conde Chase, já haviam testemunhado a força de Jude mais de uma vez.
Cordélia não conseguiu evitar que os cantos da boca se erguessem enquanto ela bufava novamente de excitação. Ela sabia de uma coisa que ninguém naquele lugar sabia. Ele também passou por metamorfose. Além de abrir a quinta porta, ele também aprendeu a arte divina do Sol Supremo. Pessoas fortes como o Conde Bayer e o Conde Chase teriam naturalmente notado, só de encará-lo, que Jude estava mais forte do que antes de partir para a capital real. Mas não importava o quão fortes eles fossem, eles não seriam capazes de descobrir imediatamente quais mudanças aconteceram com Jude como resultado de sua metamorfose. Mas o sogro parece ter sentido algo mais. Depois de mais ou menos um mês, Jude cresceu até quase 10 centímetros de altura. Então até mesmo estranhos conseguiriam perceber facilmente que Jude havia ficado mais forte. Entretanto, o Conde Bayer pareceu ter notado algumas mudanças que aconteceram no corpo de Jude, além do aumento de sua força. O ciclo do Ki foi restabelecido devido à metamorfose. E as outras coisas que ocorreram a Jude. As mudanças que aumentaram seriamente sua eficiência. Hehehe. Cordélia ficou muito satisfeita e riu baixinho, e todos começaram a sorrir novamente. Porque a Cordélia, que estava cheia de orgulho do seu noivo, era muito fofa e adorável. Preciso definir a data rapidamente. Não deveríamos esperar pela cerimônia de maioridade. Não, eles deveriam se casar mais cedo. Que fofo. Como todos estavam tendo pensamentos diferentes, Jude abriu a boca. Então, pai, você irá ao palácio com o sogro? Acho que sim. O banquete de espadas é um encontro de jovens promissores. Eu e o Conde Chase poderemos conhecer Sua Excelência, o Duque Spencer, quando tivermos oportunidade. HMPH, não precisamos conhecê-lo. O Conde Bayer e o Conde Chase, que pertenciam às 12 famílias do norte, eram próximos dos aristocratas, mas como eram nobres do norte, não sentiam exatamente um senso de pertencimento aos aristocratas centrado no Duque Spencer. O mesmo acontecia com os aristocratas da capital real. Eu, o Conde Chase e Edward iremos hoje para as acomodações que a família real providenciou. Gael, você ficará aqui com Adélia, certo? Sim, pai. Esse é o meu plano. Quando Gael respondeu com um leve sorriso, Adélia corou e baixou um pouco o olhar. Edward franziu a testa como um verdadeiro irmão mais velho ao ver a aparência tímida de sua irmã mais nova, enquanto Cordélia também estreitou os olhos como uma verdadeira irmã mais nova. O que você está planejando fazer só com vocês dois? Tecnicamente, Beck também estava presente, então elas não estavam completamente sozinhas, mas ainda assim, Cordélia lançou um olhar crítico e sério para a irmã, mas Adélia não se importou. Como ela já havia enfatizado muitas vezes, Adélia era adulta, diferente de Cordélia, que ainda era menor de idade. Faremos isso e aquilo também, e que a Aya. Os pensamentos de Adélia foram revelados em seu rosto, e Edward e Cordélia franziram ainda mais a testa. Mas o Conde Bayer e o Conde Chase pareciam muito felizes. De qualquer forma, Cordélia e eu visitaremos o Duque Spencer então. Sim, você provavelmente ficará 2 dias se for curto, ou 3 dias se for longo. Venha para nossas acomodações quando terminar seus negócios. Sim, pai. Jude imediatamente deu um tapinha no ombro de Cordélia, que ainda estava carrancuda, e Cordélia olhou para ele. Por quê? Você sabe. Jude sorriu e moveu levemente o braço para Cordélia, que inclinou a cabeça e Cordélia instintivamente agarrou o braço dele. Ela estava muito acostumada a ter Jude acompanhando-a agora. E cerca de 4 horas depois de fazerem as malas e chegarem à propriedade do Duque Spencer, Jude e Cordélia foram recebidos por rostos muito felizes. Duque Spencer, um dos 5 únicos duques do reino e alguém que pertencia a uma família proeminente que possuía riqueza, poder e força militar. O grande poder da família Spencer vinha de sua imensa riqueza e posição entre a nobreza, e da força de suas forças militares, que poderiam até mesmo destruir um pequeno país sozinhas. De onde vieram então sua riqueza e força militar? Primeiro de tudo, a terra deles é vasta. Não era apenas largo, mas enormemente largo. O território do Duque Spencer não só tinha metade das planícies de Silates, que era o maior celeiro do continente, mas também toda a região das Montanhas Gigantos, que faziam fronteira com o Império Argon. Então você está dizendo que eles são ricos e têm muito dinheiro? Bem, mais ou menos. Cordélia, você sabe por que uma terra grande pode te deixar rica? Cordélia encostou-se no assento da carruagem e respondeu espontaneamente à pergunta de Jude. Você recebe muito aluguel de prédio? Não, esse é o caso dos proprietários de edifícios. Adote uma abordagem mais fantasiosa, não de uma perspectiva dos tempos antigos. Se a terra for grande, você pode cultivar bastante e obter grandes quantidades de grãos. É isso mesmo? Isso mesmo. Uma coisa a se notar aqui é que tem muita gente também. Entendo. Então vai ter muita gente pagando impostos? É verdade, mas também é porque eles têm uma mão de obra abundante. É preciso muita mão de obra para cultivar, certo? Acho que sim. Talvez. Cordélia respondeu de uma forma que demonstrava que ela estava um pouco insegura. Ela nunca tinha visto um verdadeiro campo de arroz, muito menos praticado qualquer tipo de agricultura. De qualquer forma, a terra é grande e tem muita gente. Eles também são a região do celeiro e têm várias minas. Estava no nível em que eles tinham tudo. Graças ao Duque Spencer, diversas indústrias também foram desenvolvidas. Assim, o comércio também se desenvolveu naturalmente. Eles têm uma grande cidade comercial onde negociam com o Império quando não estamos em guerra. Isso significa que eles têm tudo que é bom. Sim, algo assim. Seu rico território também pode ser considerado uma das melhores fontes da imensa riqueza do reino. De onde veio então a força militar deles? Escola de espada?
Tem isso, mas também é por causa da localização, como se diz, tipo, é a razão. Enfim, é por causa da localização do seu território. O Ducado Spencer era um dos escudos que defendiam ataques do Império Argon. Em particular, eles estavam em posição de proteger as planícies de Silates, que foi a razão pela qual o Império Argon travou guerras diversas vezes. Então eles sempre tiveram que manter um exército forte e permanente. Se outros nobres formassem um exército permanente comparável ao tamanho do exército do Duque Spencer, as pessoas suspeitariam deles. As pessoas se perguntariam se estariam tentando desencadear uma rebelião. Mas você está dizendo que o Duque Spencer tem permissão para manter um exército permanente desse tamanho por causa de sua localização geográfica? Sim, e além disso, existem apenas alguns nobres que conseguem manter um exército permanente desse tamanho em primeiro lugar. O Duque Spencer conseguiu manter um exército permanente devido à sua imensa riqueza. Continuando, é por causa de sua grande e poderosa família que ele é tão poderoso. Não é exagero dizer que ele é o rei de um pequeno país. É por isso que é tão grande. Aquele. Cordélia desviou o olhar para fora da janela da carruagem, e Jude naturalmente seguiu seu olhar. Ele viu isso do lado de Cordélia, que estava sentada à sua frente. Aquilo. Você vê aquilo? Fora da janela. Havia um enorme castelo ao longe. As pessoas o chamavam de Castelo da Rosa Vermelha. Embora Jude tivesse explicado isso e aquilo longamente, o Castelo da Rosa Vermelha era na verdade um lugar muito familiar para Jude e Cordélia, porque é o lugar onde o Raid Boss apareceu. Quando todo o continente começou a ser devastado por provações e tribulações, o reino de Salem já estava quase em ruínas. O Duque Spencer tem uma natureza peculiar. Pode-se dizer que a vila ali é um pouco demais para trocas sociais com a capital real, mas isso é algo normal para ele. Sim, ele é muito rico. Um homem muito rico. E era bem provável que esse homem muito rico tivesse uma impressão favorável de Jude e Cordélia. Tenho certeza de que podemos tirar muito proveito dele. Ele tinha muitos itens excelentes. Porque o Duque Spencer era um homem de honra. Jude sorriu de alegria, e Cordélia caiu na gargalhada, tendo adivinhado seus pensamentos ao ver seus olhos. Devo dizer que você é realmente ótimo em ganhar a vida? Ou devo dizer que você é realmente perverso? De qualquer forma, isso é a cara do meu Jude. Cordélia finalmente encerrou seus pensamentos com um sorriso e olhou pela janela novamente. O reflexo do castelo da rosa vermelha em seus olhos gradualmente cresceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Uau! Cordélia exclamou inconscientemente ao ver o castelo da rosa vermelha de perto. A reação dela não foi porque o castelo era muito grande e bonito, mas por causa do cheiro agradável que exalava no momento em que entraram no castelo. Cheire, cheire, o perfume das rosas? Cordélia disse enquanto cheirava, e Jude assentiu. Sim, o olfato não pôde ser reproduzido no jogo. Havia apenas a percepção de que o castelo estava cheio de rosas em plena floração. Mas o cheiro das rosas era tão claro e forte que eles conseguiam entender por que aquele lugar era chamado de Castelo da Rosa Vermelha. É incrível. É como se eu estivesse em uma floricultura. Cordélia disse com um sorriso radiante antes de fechar os olhos e cheirar novamente. Jude olhou para Cordélia e depois voltou a olhar para a janela. Este lugar não foi construído para defesa. Ele também pensou nisso no jogo, que o Castelo da Rosa Vermelha era mais um palácio do que um castelo. As muralhas eram muito baixas, as estruturas também eram esteticamente bonitas, e havia muitas partes que não eram adequadas para servir de fortaleza defensiva. Se você pensar bem, é como aquele palácio francês. Jude assentiu silenciosamente enquanto se lembrava brevemente do Palácio de Versalhes. Ele conversou com Cordélia sobre o poder do Duque Spencer, mas no final, o reino de Salem era uma monarquia, e o Duque Spencer era um vassalo da família real. Não era aceitável construir um castelo fortificado adjacente à capital real e torná-lo um lar. Chegamos. Cordélia disse em algum momento, apesar de estar com os olhos fechados, e a carruagem parou naquele momento. Damos as boas-vindas ao Sr. Jude Bayer e à Lady Cordélia Chase. Quando saíram da carruagem e entregaram um convite, o mordomo fez uma reverência e os cumprimentou educadamente. O local onde a carruagem havia parado era na entrada do Castelo da Rosa Vermelha, então eles tiveram que viajar pela carruagem do Duque Spencer a partir dali. Por aqui, por favor. Assim que entraram na carruagem sem teto, o cocheiro que os esperava fez uma reverência antes de começar a conduzir a carruagem. Ele é muito rico. Sim, ele é muito rico. O Conde Bayer e o Conde Chase pertenciam às 12 famílias do norte, então suas famílias não eram inferiores, mas o Duque Spencer ainda era diferente. Eles só podiam admirar o vasto jardim e os lugares dentro do castelo enquanto a carruagem passava por ele. E é muito bonito. Concordo. Ao passarem pelo grande e belo jardim central decorado com rosas coloridas, o cocheiro conduziu a carruagem em direção ao anexo no lado direito da mansão central, onde o Duque Spencer estava hospedado. Jude lembrou que este lugar tinha um campo de treinamento. Não é aqui que fica a escola da espada? Sim, porque é assim que o Duque Spencer é. Jude respondeu com os olhos antes de voltar seu olhar para a frente. 3 funcionários vestidos com roupas de mordomo, que pareciam ser criados designados para o anexo, saíram e os cumprimentaram educadamente, como se tivessem sido contatados com antecedência por aqueles que estavam no portão da frente. Damos as boas-vindas ao Sr. Jude Bayer e à Lady Cordélia. Por favor, permitam-me guiá-los até seus quartos. Jude e Cordélia não precisaram fazer nada enquanto os criados recebiam a bagagem do cocheiro, e outro criado os conduziu para dentro. Uau, o interior é tão brilhante! Comparada à mansão do Conde Bayer, que ficava perto de uma fortaleza, Cordélia nasceu e foi criada na mansão iluminada e lindamente decorada do Conde Chase. Mas a visão diante dela era muito superior, porque havia uma diferença significativa entre a estrutura brilhante e bonita e a esplêndida, não, a estrutura luxuosa. É como o Palácio Real.
Ao contrário de Jude, Cordélia já havia visitado o Palácio Real antes, quando compareceu a uma cerimônia de fundação. Jude assentiu com a cabeça e respondeu com os olhos. De fato, parece mesmo o Palácio de Versalhes. Você já esteve no Palácio de Versalhes? Certa vez passei por ele e o vi por um momento. Que inveja! Não demorou muito para que eles chegassem aos quartos de hóspedes enquanto conversavam com os olhos. Por aqui, por favor. Temos criados esperando por ela o tempo todo, então, se precisar de alguma coisa, pode tocar esta campainha. Jude assentiu com a explicação do jovem mordomo e então olhou ao redor da sala. Era composto por 2 quartos, um de frente para o outro, com uma pequena sala de estar no meio, e parecia que eles tinham alocado tal cômodo considerando que os 2 eram menores de idade. Sr. Bayer, os convidados que chegaram primeiro estão dando um chá. Gostaria de participar? À pergunta do mordomo, Jude se virou para Cordélia, que imediatamente assentiu e usou magia. Eu me pergunto quem está aí. Como era uma época em que nobres de todo o país se reuniam para participar do aniversário de fundação, o número de jovens promissores que compareceriam ao banquete de espadas também era maior do que antes. Talvez haja outro personagem jogável? Entre os personagens jogáveis do reino de Salem, ainda havia Karsa Ofan, das 7 famílias do sul. Mas Cordélia, Karsa não usa um machado? Isso é verdade. Karsa Ofan, uma jovem da família do Marquês Ofan, uma das 7 famílias do norte. Ela se gabava de ter a habilidade física mais forte entre os 11 personagens jogáveis e preferia armas grandes, como alabardas e machados de batalha. A lâmina dela é tão leve que parece um palito de dente. Ela gostava de armas grandes que pudessem exibir toda a sua força. Era uma linha no jogo que revelava claramente a personalidade de Karsa. No entanto, ela estava navegando pelos mares como marinheira de uma frota particular, então não teria vindo à capital real. E mesmo que tivesse vindo à capital real, não teria sido convidada para o banquete de espadas. Mas Jude, e sim, você também não é um espadachim. Ele usava a espada do guerreiro oriental na cintura, mas não a sacava, exceto quando a usava para movimentos letais. Jude apenas deu de ombros naquele momento que todos tinham esquecido. Tudo bem, o mestre também é um espadachim, mas ele não usa espada. Então eu posso ser um espadachim sem usar espada. Uau, essa é uma bela resposta. De qualquer forma, vamos responder a ele. O jeito que ele está olhando para nós está ficando estranho. Ao ouvir as palavras de Jude, Cordélia olhou para o servo e sorriu sem jeito. Aos olhos do servo que não sabia que eles estavam usando magia, Jude e Cordélia pareceriam um casal apaixonado que não respondeu porque estavam ocupados flertando apenas com os olhos. Nós compareceremos. Entendo. Por favor, permita-me guiá-lo até lá. Quando o respeitoso mordomo falou e começou a assumir a liderança, Jude moveu levemente o braço em direção a Cordélia, que naturalmente segurou o braço de Jude. E alguns minutos depois, os 2 saíram do anexo e chegaram à entrada do jardim, e viram um grupo de pessoas tomando chá no centro do jardim. E entre essas pessoas havia alguém que ficou muito feliz em vê-los. Lucas. Senhora Cordélia. Lucas. Senhora Cordélia. Enquanto Cordélia corria em direção a eles, Lucas arregalou os olhos surpreso e se levantou do assento, correndo na mesma direção e ficando na frente de Cordélia. Lucas, você também foi convidado? Sim, fui convidado. Lucas falou com um grande sorriso, e Cordélia de repente abriu os braços, fazendo Lucas hesitar por um tempo antes de abraçar Cordélia levemente. E 1, 2, 3. Jude terminou o breve abraço indo naturalmente para trás das costas de Lucas e puxando suas roupas. Senhor Lucas. Ao chamado de Jude em voz baixa, Lucas se virou e abriu bem os olhos, surpreso novamente. Sr. Bayer, eu cresci um pouco mais, certo? Lucas assentiu várias vezes com as palavras de Jude. Jude era bem menor que Lucas, mas agora tinha crescido até uma altura que estava quase na altura dos olhos deles, ou para ser exato, Jude agora era um pouco mais alto que Lucas. Você realmente me surpreende toda vez que te vejo. Aconteceu de alguma forma. Jude sorriu e Cordélia se aproximou de Lucas e acrescentou. Lucas, ele não ficou alto assim, né? Ao ouvir as palavras de Cordélia, Lucas olhou para Jude e arregalou os olhos em determinado momento, porque foi como Cordélia disse. É diferente. Na verdade, ele não ficou alto apenas. Lucas não sabia o que tinha acontecido, mas podia dizer que o corpo de Jude tinha passado por uma transformação completa. É como se ele tivesse renascido com um corpo apto para lutar. Seu pensamento estava correto. Após sua metamorfose, Jude renasceu com um corpo otimizado para artes marciais, ou para ser exato, para as 9 portas do 9º céu. De alguma forma, você fez um grande progresso. Lucas falou com uma expressão de admiração, e Jude assentiu lentamente. Sim, tive sorte. Mas, Lord Lucas também mudou. Jude não disse isso para elogiar Lucas. Jude não foi o único que mudou significativamente em apenas 1 mês e 15 dias. Lucas também estava muito mais forte do que antes. Você consegue perceber? Para ser honesto, de alguma forma eu consigo perceber. Lucas corou de vergonha com as palavras de Jude antes de dizer isso com um sorriso brilhante. Tenho treinado bastante. Um pouco. Na verdade, muito. A ponto de as solas dos seus pés suarem? Lucas assentiu enquanto Cordélia, que o ouvia, brincava e interrompia a conversa. Sim, honestamente treinei tanto que pensei que fosse morrer. Meu pai também estava muito motivado. Quando o rosto de Lucas se encheu de confiança e orgulho, sorrisos se espalharam pelos rostos de Cordélia e Jude. Eles estavam preocupados sobre o que fazer se ele ainda estivesse desanimado por causa do último treino. Mas parecia que Lucas havia superado isso bem e usado isso como uma força motriz para o crescimento. Incrível. Nosso Lucas é incrível. Essa irmã te elogia muito. Haha, obrigado.
Lucas respondeu com um sorriso tímido, e Cordélia ficou mais animada e tentou acariciar os cabelos de Lucas enquanto ficava na ponta dos pés, mas Jude rapidamente agarrou sua mão e a impediu. Por quê? Ao olhar de Cordélia, Jude apontou para os outros homens e mulheres reunidos no chá. E Cordélia se encolheu e escondeu a mão atrás das costas enquanto fingia olhar para outro lugar. Bom, Jude evitou contato físico desnecessário e também a situação que envergonharia Lucas e Cordélia. Ele então disse, virando-se para Lucas com uma expressão satisfeita. Senhor Lucas, posso pedir que nos apresente às outras pessoas? Ah, claro! A alegria de conhecer vocês dois foi tão grande que me esqueci disso por um momento. Lucas respondeu imediatamente antes de levar Jude e Cordélia para o centro do jardim onde o chá estava sendo realizado. Havia cerca de uma dúzia de pessoas sentadas em várias mesas grandes, e a maioria delas olhou com curiosidade para os três enquanto Jude e Cordélia se aproximavam com Lucas na liderança. Permitam-me apresentar a todos o Sr. Jude Bayer, da família do Conde Bayer, que veio do norte como eu. Aqui está ao lado dele a sua noiva, Lady Cordélia Chase, da família do Conde Chase. Eu sou Jude Bayer. Eu sou Cordélia Chase. Quando Jude e Cordélia se apresentaram cortesmente, Lucas continuou. Ambos são muito habilidosos. Lady Cordélia é uma excelente bruxa da família Chase, conhecida por seus bruxos, e o Sr. Jude Bayer é. Foi isso. Lucas parou ao lembrar que nunca tinha visto Jude usar uma espada. Jude é um espadachim? Ele não é um lutador de boxe? Quando o confuso Lucas parou de falar, os jovens reunidos na festa do chá olharam para Lucas e Jude com perplexidade. E Jude sorriu suavemente e deu um leve tapinha na espada do guerreiro oriental em sua cintura enquanto dizia em voz baixa. Eu sou um espadachim. Meu mestre Landius também é um espadachim. Ah, sim. Isso mesmo. Landius também era um espadachim, mas nunca foi visto carregando uma espada. Parecia que o discípulo estava trilhando um caminho semelhante ao de seu mestre. Deixe-me apresentá-lo novamente. Este é o Sr. Jude Bayer, um excelente espadachim e filho do general da espada, Conde Bayer. A apresentação de Lucas fez com que os jovens soltassem vozes de admiração e respeito. Porque nenhum espadachim no reino de Salem que trilhasse o caminho da espada não conheceria o nome do Conde Bayer. A propósito, aqueles dos rumores, são eles? Quando a jovem, que parecia ter cerca de 15 anos e estava sentada perto de Lucas, perguntou timidamente, várias expressões apareceram nos rostos de todos. Rumor, aqueles daqueles rumores. Eles eram os principais protagonistas do boato que começou no norte e se espalhou pela capital real, a ponto de até a princesa ter ouvido falar. Havia uma jovem cujos olhos brilhavam de curiosidade. Havia outra jovem que os olhava com admiração. Havia um jovem que fazia o possível para conter o riso, e também uma jovem que os olhava com desprezo. Suas expressões realmente variavam. Isso? Sim, é verdade. Esses rumores são verdadeiros. Enquanto Lucas ria sem jeito, já que não conseguia simplesmente expressar seus pensamentos, o rosto de Cordélia ficou vermelho, enquanto Jude manteve sua expressão descarada de sempre e deu um passo à frente, escondendo Cordélia da vista de todos. Estou ciente de que existem alguns rumores sobre nós, mas algumas partes foram distorcidas. Qual parte? É verdade que vocês dois se amam tanto que fugiram. Ele não, quero dizer, uma viagem de lua de mel? Perguntou a jovem de cabelos castanhos que estava sentada ao lado de Lucas e parecia ser a mais jovem entre todos os presentes no chá. Jude respondeu com a mesma suavidade de sempre à pergunta da jovem, cujos olhos brilhavam como os da princesa Dariane, e até olhou para eles com um pouco de inveja. Essa parte é verdade. Meu Deus! Um largo sorriso se espalhou pelo rosto da jovem, e todos fizeram expressões diferentes novamente. Uma jovem de cabelos pretos estremeceu estranhamente, mas manteve a boca fechada. O homem loiro ao lado dela tinha um olhar determinado, como se de alguma forma tivesse tomado uma resolução para si mesmo. E um jovem de cabelos cacheados moveu levemente o corpo em seu desejo de ver Cordélia escondida atrás de Jude com mais detalhes. Jude recebeu seus olhares com uma expressão que parecia dizer que ele não tinha nada do que se envergonhar, e Cordélia puxou as roupas de Jude naquele momento. Era um sinal de que ele deveria parar de falar bobagens e resolver a situação rapidamente. Há várias coisas não reveladas como motivo pelo qual tivemos que fazer uma viagem. Peço desculpas se não posso falar sobre isso aqui, pois está relacionado à segurança do norte. O Sr. Jude Bayer está certo. Os dois fizeram grandes contribuições ao norte. Esse boato? Não era só um boato? Lucas seguiu Jude, e logo se ouviram sussurros entre os convidados. Eram aqueles que ouviram a história do Conde Raisvelgri das Gralhas marchando para as terras selvagens. Deixe-me terminar minhas apresentações. Sr. Bayer, Lady Cordélia, está a Lady Canaglice, que é do norte como nós. Eu sou Canaglice. É um prazer conhecê-la. A jovem de cabelos castanhos corou levemente enquanto cumprimentava educadamente Jude e Cordélia. Esses dois são Lady Raquel Bloom e Lord Marcus Shen, do norte também. Eram a jovem de cabelos pretos e o jovem de cabelos loiros sentados à mesma mesa que Caná. Eu sou Raquel Bloom. Eu sou Marcus Shen. Raquel cumprimentou calmamente enquanto Marcus se apresentou com uma expressão um tanto animada. Foi quando Lucas ia apresentar o jovem de cabelos cacheados e expressão frívola. Os caipiras do norte estão animados. As palavras foram ditas em voz baixa, mas todos ouviram porque o lugar estava silencioso desde o início. Lucas e os outros prospectos do norte se viraram na direção de onde ouviram a voz, e o dono da voz e aqueles sentados ao redor daquela pessoa receberam seus olhares sem nenhum sinal de constrangimento. O que? Eu disse algo errado. A parte norte é o interior, então quem mora no norte é caipira. Um jovem com lindos cabelos loiros que parecia ter mais de 20 anos, disse dando de ombros, e o grupo que estava sentado ao redor dele riu e caiu na gargalhada. Isso mesmo, o norte é o campo. Não se ofendam com as palavras dele.
ele. Ele só sentiu pena de vocês. Olhe para eles falando alto e ficando animados para se verem. Há um boato circulando de que as pessoas do norte são inescrupulosas e descaradas. Cada palavra que eles diziam era cheia de ridículo. Por fim, Lucas não aguentou mais e disse enquanto olhava feio: Lorde Lucian, o senhor está indo longe demais. Não, o quê? Mas o que eu disse é tudo verdade. Não é? O lindo homem loiro Lucian olhou ao redor e perguntou, e os prospectos da capital real, que pareciam fazer parte de sua camarilha, assentiram e concordaram. Mas foi então. Uma garota de cabelos negros e aparência atraente, sentada ao lado de Lucian, disse com um sorriso: Lorde Luciano, não seja tão mal. Eles ainda são crianças. Não entendi. Acho que é por isso que ela deixou uma carta dessas. Parece que fui longe demais. Uma carta como essa. A garota de cabelos pretos olhou para Cordélia e sorriu, e Cordélia entendeu imediatamente. Ela havia usado essas palavras para zombar de Cordélia desde o começo. Porra! Quando Cordélia conseguiu impedir que o palavrão saísse de sua boca, Jude estreitou os olhos e estudou Lucian e seu grupo. Lucian Dior, o filho mais velho do Conde Dior, um jovem de uma família poderosa da capital real, favorecido pelo Duque Wotan, uma das figuras proeminentes entre os aristocratas que estava no mesmo posto que o Duque Spencer. No jogo não havia muitas informações sobre ele porque ele só apareceu por um curto período, mas Jude rapidamente entendeu a situação. Ele está tentando arranjar briga. O tipo que dominava os outros. Ele era como um chefe de beco que aproveitava a oportunidade para impor a lei aos prospectos do norte. Não há nenhum gênio por trás dele. Não foi uma conspiração política, mas apenas uma travessura de um homem imaturo. Judas conhecia esse tipo de gente que era como Luciano. Aqueles que cresceram sob o prestígio dos pais podem facilmente se tornar bastardos audaciosos, especialmente quando nasceram com pouco talento. Tudo no mundo pareceria insignificante para eles. Senhora Lorraine. Quando Lucas levantou a voz novamente, a mulher de cabelos negros, Lorraine, disse com os olhos arregalados: Nossa, você está bravo comigo agora? Comigo? Quando Lorraine perguntou novamente com o rosto imediatamente cheio de lágrimas, o inocente Lucas ficou perturbado e sem palavras, e o grupo de Lucian caiu na gargalhada novamente. Ele não é mesmo malvado? Não é, Lorde Lucian? Sim, o Lucas é bem malvado. Não acredito que ele levantou a voz para minha linda Lorraine. Isso não é algo que um homem deva fazer. Enquanto Lucian abraçava a cintura de Lorraine, ela se inclinou contra Lucian e falou muito naturalmente: Mas perdoe-o. Ele ainda é jovem. Bem, acho que sim. Existe uma coisa chamada generosidade de veterano. Que gentil da sua parte, Lorde Lucian. Lorraine disse num sussurro, e Lucian apontou o queixo para Lucas como se realmente o perdoasse. Eu te perdoo por estar bravo com Lorraine, então por que você não se senta? Ah! Uma risada finalmente saiu da boca de Lucas. Sua tolerância também tinha limites. Lucas riu ferozmente e tentou sacar sua espada. Mas foi naquele momento. Vamos parar por aqui. Jude falou em voz baixa enquanto colocava a mão nas costas da mão de Lucas e o dissuadia de sacar a espada. Ele então olhou para Lucian. Ele achava que Lucian era apenas um bastardo sujo, mas também havia um lado inteligente nele. Deixe Lucas desembainhar a espada primeiro. Ele então sacaria sua espada e derrotaria Lucas como se não pudesse evitar, e alegaria que Lucas era o responsável porque ele sacou sua espada primeiro, independentemente de como tudo começou. Claro, essa é a história se aquele bastardo conseguir derrotar Lucas. Estava claro que Lucian era muito habilidoso. Olhando para o corpo de Lucian, ele percebeu que ele havia se esforçado muito para treinar, mesmo que isso não combinasse com sua personalidade. Mas foi só isso. Seu destino já estava selado no momento em que ele zombou de Cordélia. Senhor Luciano. Jude sorriu depois de falar, e Lucian franziu a testa ligeiramente, porque ele instintivamente sentiu que Jude era diferente de Lucas ou dos outros candidatos do norte. Entendo que você está aqui para o banquete de espadas. O banquete de espadas ainda não começou oficialmente, então há realmente necessidade de falar com uma boca tão barulhenta e teimosa? Suas palavras foram inesperadas, mas Jude era bonito, a ponto de sua aparência poder ser chamada de incomparável. Quando Jude sorriu brilhantemente e disse isso, Lorraine ficou inconscientemente hipnotizada por ele por um curto período de tempo, e a reação de Lorraine e as palavras de Jude ofenderam Lucian. Então vamos jogar uma partida? Enquanto Lucian ria com desdém, Jude sorriu novamente desta vez. Depois de dizer essas poucas palavras, ele acrescentou uma frase que era perfeita para provocar pessoas imaturas como Lucian. Se você estiver confiante, você pode desistir se estiver com medo. Jude deu um sorriso irônico, e um sorriso se espalhou no rosto de Lucas. Até mesmo os prospectos do sul, que eram terceiros nisso, acharam isso interessante. Ah, porque os caipiras são assim? Lucian balançou a cabeça como se estivesse perplexo antes de se levantar do assento. Seu corpo bem treinado e 190 centímetros de altura eram suficientes para fazê-lo parecer intimidador. Vamos fazer isso aqui? Como eu disse antes, se você estiver confiante. Os caipiras do interior devem ser muito burros. Você não é o cara que não conseguia nem se mexer muito por causa da doença há apenas meio ano? Acho que você está entendendo algo errado, mas Lorde Lucian é um nobre sem título algum. Você não é um conde. Nem sequer é um duque. Até as contagens tinham algo como um nível. Os condes famosos e influentes da capital real não estavam no mesmo nível que os condes do norte. Provavelmente foi por essa razão que nobres da capital real, como Luciano, pisotearam crianças nobres de outros lugares muitas vezes. Se o oponente não fosse Lucas ou eu, ele teria agido de forma mais direta. No entanto, os dois eram das 12 famílias do norte. Eles também eram filhos dos 10 grandes mestres espadachins.
Então Luciano teve que ser cauteloso e apenas provocar o outro lado para sacar a espada primeiro. Mas o que ele queria não aconteceu. Lucian não aguentou mais quando Jude calmamente disse a verdade, sem perder o sorriso. Ele se levantou e desembainhou a espada. Vamos fazer isso. Lucian olhou feio para Jude e disse, causando um rebuliço entre os visitantes da capital real. O enfurecido Lucian sacou uma espada de verdade. Então eles ficaram preocupados com um possível derramamento de sangue. Os prospectos do norte também estavam preocupados e olhavam para Jude e Lucian alternadamente. Exceto um, Lucas. Você deve estar com vontade de morrer, Lucian. Somente Lucas manteve uma expressão calma e até se sentou, e várias reações ocorreram novamente por causa de sua atitude calma. Está tudo bem se eu não o impedir? Senhor Lucas, você é o mais forte entre nós. Não deveria fazer alguma coisa? Essas eram as preocupações dos prospectos do norte. Ele está nos provocando? Talvez ele tenha desistido? As perspectivas da capital real tinham pensamentos diferentes. Naturalmente, os prospectos do sul também reagiram. Podemos fazer uma aposta? Eles se importariam se fizéssemos apostas? E um prospecto da capital real reagiu novamente. Lorraine se levantou do assento e se aproximou de Lucian, porque ela sabia melhor do que ninguém aqui o quão furioso seu noivo Lucian estava. Pega leve com ele. Ele ainda é um nobre do reino de Salem, certo? Ela estendeu a mão para Lucian enquanto falava, e Lucian naturalmente abraçou a cintura de Lorraine e a beijou nos lábios. Dedicarei a vitória deste duelo a você, Lorraine. Ok, estou ansioso por isso. Lucian recuperou um pouco a compostura, e Lorraine sorriu enquanto voltava para seu lugar. Os olhos de todos se voltaram espontaneamente para Jude e Cordélia, ou, para ser mais preciso, para Cordélia. Ela fará isso? Era o olhar de Canaglice, a mais nova. Ela não deveria fazer algo assim também? Era o olhar calmo, mas de alguma forma caloroso, de Raquel Blue. Bem, ninguém a está forçando. Marcos empigarreou enquanto o jovem de cabelos cacheados que ainda não havia revelado seu nome olhava para Cordélia com expectativa. Cordélia pulou ao ouvir os olhares de todos e se virou para Jude, que a encarava com uma expressão calma. Está tudo bem. Não vai demorar muito. Jude falou com os olhos e tentou dar um passo à frente, mas Cordélia, por reflexo, agarrou a barra das roupas de Jude. Cordélia, espere um minuto. Surpresa por ter agarrado as roupas de Jude, Cordélia respirou fundo algumas vezes e olhou para Jude novamente. Ela olhou nos olhos de Jude e logo viu seus lábios. Ela engoliu em seco e engoliu sua saliva. Cordélia não respondeu. Ela levantou a cabeça novamente para encarar Jude com o rosto muito vermelho e mordeu os lábios enquanto ficava na ponta dos pés. Ela envolveu os braços em volta do pescoço de Jude para abaixar sua postura, depois fechou os olhos e aproximou o rosto. Um beijo leve. Os lábios de Cordélia tocaram levemente sua bochecha antes que ela rapidamente afastasse os lábios como se estivesse fugindo da timidez. Mas a atmosfera no jardim foi claramente influenciada por ela, pois mudou e ficou quente por um tempo. Os visitantes do norte e do sul tinham sorrisos semelhantes, e até mesmo os visitantes da capital real foram afetados pela atmosfera rosa por um momento. Mas Cordélia não viu tudo isso. Ela não virou a cabeça, olhou para Jude e sussurrou bem baixinho, em vez de resmungar ou dizer que foi forçada ou que odiava aquilo. Faça o seu melhor. Você entendeu? Você precisa vencer, ok? Jude respondeu com ação aos tímidos aplausos dela. Ele pressionou levemente os lábios na testa de Cordélia, que foi pega completamente de surpresa. Eu voltarei. Jude disse e Cordélia piscou quando percebeu o que tinha acontecido com sua testa. Não apenas seu rosto, mas também seu pescoço e orelhas ficaram vermelhos por um tempo, e ela não conseguia pensar em mais nada. E Judas caminhou até Luciano. Ele sorriu brilhantemente para Lucian, que o olhava com raiva. Ei, o quê? O que houve com esse ei? Ah, isso. Muito obrigado. Sério mesmo. Muito obrigado. Então, vou pegar leve com você. Originalmente, ele ia vencê-lo na metade do caminho, mas agora ele iria pegar leve com ele. Jude tocou gentilmente sua bochecha e gesticulou provocativamente para ele com um sorriso feliz, e Lucian não aguentou mais e explodiu de raiva. Ele correu em direção a Jude. Lucian Dior. Nascido como filho mais velho do Conde Dior, ele desfrutava de todos os tipos de luxo e era o tipo de homem que Jude esperava. Ele era um homem de má personalidade, mas era muito inteligente e tinha um talento natural para espadas. Mas, diferentemente daqueles tipos de bastardos que desperdiçavam seu tempo com álcool e mulheres, ele trilhava o caminho da espada muito a sério. Ele se dedicava ao treinamento desde cedo todos os dias e nunca ficava acordado a noite toda, mesmo depois de beber e jogar com sua turma. Sua noiva, Lorraine, elogiou muito a diligência de Lucian, o que ela achou surpreendente, mas na verdade havia mais uma razão pela qual ele era diligente. Temer. Se Lucian tivesse que escolher duas coisas que deixaram uma profunda impressão em sua vida de mais de 20 anos, uma foi conhecer sua noiva, Lorraine, e a outra foi seu primeiro encontro com uma pessoa superior e mais forte que seu pai, quando ele tinha 5 anos de idade. Duque Wotan. Lucian estava caminhando dentro da mansão como sempre e testemunhou uma conversa entre seu pai e o Duque Wotan, o que o chocou muito. O Duque Wotan não estava fazendo nada de estranho. O que surpreendeu completamente Lucian foi seu pai, o Conde Dior. Pai? Para a criança Lucian, o Conde Dior era como um deus. Ele detinha poder absoluto dentro da família e sempre exerceu esse poder ao máximo. Lucian notou que as criadas, os mordomos e até mesmo sua mãe sempre tremiam de medo quando estavam diante de um pai assim. Luciano gostava de um pai assim. Ele pensou que um dia se tornaria como seu pai, Conde Dior, seu pai divino. Mas não naquele dia. Seu pai, cujas costas estavam sempre eretas, as curvava como as de um velho mordomo. Ele abaixou a cabeça repetidamente em subserviência, sorriu como um secretário e tentou agradar o Duque Wotan. E Lucian percebeu isso naquele dia.
O fato de que seu pai não era um deus e que seu filho, o próprio Luciano, também não era um deus. O fato de que havia pessoas mais fortes e grandiosas no mundo. Foi por isso que, diferentemente de outros bastardos, Lucian olhou para seus oponentes de forma diferente e usou sua cabeça habilmente. Ele sabia disso. Ele sabia muito bem que nem ele nem seu pai eram deuses que podiam fazer o que quisessem. Depois de testemunhar aquela visão chocante, Lucian começou a se esforçar em seu treinamento, porque ele estava com muito medo. Ele tinha que ser forte. Ele deve continuar na posição do forte. Para não ser deixado para trás por seres maiores que ele, como o Duque Wotan, ele deve se tornar alguém habilidoso. Ele deve ter a capacidade de reinar sobre coisas que sejam iguais ou inferiores a ele. A personalidade original de Lucian não mudou. Ele ainda gostava de intimidar os fracos e usava isso para inflar seu ego. Queria constantemente confirmar que ainda era forte. Os filhos dos 10 grandes mestres espadachins. Eles não eram apenas filhos de grandes mestres espadachins, mas também filhos daqueles que ocupavam um lugar nas 12 famílias do norte. Lucian instintivamente sentiu uma sensação de crise. Então ele pensou como sempre fazia. Ele tinha que derrotá-los. Ele precisava manter a posição dominante. Quão agradável seria a sensação se ele vencesse aquelas pessoas. Se ele pudesse incutir naquelas pessoas que viveram pensando que eram fortes, o fato de que elas eram na verdade fracas. Mas quando viu Lucas pela primeira vez, ele não conseguiu fazer nada precipitado, porque Lucas Raisvelgr não era alguém que ele pudesse ofender facilmente. Margrave. Ele foi o primeiro filho do Conde Raisvelgr que liderou os Jackdaws. Mesmo que o Conde Dior fosse favorecido pelo Duque Wotan, a família Raisvelgr não era uma família que ele pudesse ofender sem pensar. Se fosse esse o caso, ele teria que vencer com suas próprias habilidades no final, mas isso também não seria fácil. Lucas Raisvelgr, um gênio da espada cujo nome era conhecido até mesmo na capital real. Lucas ainda era 4 anos mais novo que ele, mas não achava que perderia. Mas também não achava que venceria facilmente. Mas novos rostos apareceram na festa do chá. Jude Bayer e Cordelia Chase. Havia rumores sobre eles na capital real, assim como Lucas, mas o conteúdo dos rumores era completamente diferente. Um deles era um gênio da espada. A outra era sobre 2 jovens que estavam loucamente apaixonados e fugiram. Mas não era só isso. Ao contrário de Cordelia, que era bastante saudável, Jude sofria de uma doença que o impedia de sair muito até meio ano atrás. Fácil. Ele podia bater em Jude o quanto quisesse. Então imediatamente começou a brigar com o outro. Mesmo que Lucas tivesse sacado sua espada, Lucian estava determinado a incitar Jude a lutar por meio de provocação. Eu quero ver aquele rosto bonito ser destruído. Em termos de aparência, Cordelia Chase era comparável a Lorraine. Não, ela era ainda mais bonita que sua noiva. E ele queria ver Cordelia chorar ao perceber que seu amado era na verdade um idiota fraco. Sentindo-se excitado por seus pensamentos sádicos, Lucian os provocou ainda mais, e Lucas sacou sua espada como esperava. Mas depois disso deu errado. Bastardo convencido. Jude Bayer. Era óbvio que Jude ainda não sabia muito sobre o mundo. Era óbvio que Jude era como ele na infância, sem saber que havia um céu acima do céu. Então ele teve que ensinar Jude. Quão humilde era sua existência. O propósito do banquete de espadas era ampliar os horizontes, então ele ensinaria Jude quando fosse mais velho. Enquanto ele avançava em direção a Jude, a palavra derrota não existia na mente de Lucian. Ele só sonhava em vencer e desprezar os fracos como sempre. No momento em que brandiu sua espada pela primeira vez, Lucian involuntariamente soltou uma palavra de surpresa. Porque quando ele tentou atacar Jude imediatamente com sua espada, Jude desviou, então nada aconteceu. Ops, esqueci de uma coisa. Os olhos de Lucian ficaram afiados quando Jude recuou mais de 10 passos em um instante e sorriu maliciosamente antes de falar. Porque era a primeira vez que ele via aquele nível considerável de técnica de Fovork. Senhor Lucian, vamos fazer uma promessa. Promessa? Que promessa? Se Lord Lucian perder, ele se ajoelhará e pedirá desculpas a Cordelia, junto com Lady Lorraine, com sinceridade. O que? Para começar, esta partida começou porque Lord Lucian arrogantemente zombou e envergonhou Cordelia. Como diz o ditado, quem se casa deve desfazê-lo, então não deveria ser Lord Lucian quem deveria pôr fim a isso. Estar maluco. Lucian praguejou, e os prospectos da capital real riram alto, enquanto os prospectos do sul acharam a situação atual interessante. Mas as perspectivas do norte eram as melhores. Não, nós também não fomos insultados? Não fomos nós os primeiros a serem envergonhados? Mas isso não importava para Jude. O que importava para Jude era Cordelia. Você gostaria de fazer uma promessa? E se você perder então? Vou me prostrar diante de Lord Lucian e Lady Lorraine. Peço desculpas por ter agido com arrogância. Não, você sozinha não basta. Sua noiva deve estar com você. Seu filho da puta maluco. Pensei em te dar uma folga, mas você deve estar desesperado para morrer, né? O quê? De qualquer forma, vamos fazer uma promessa, ok? Quando Jude soltou palavrões e perguntou com um sorriso presunçoso, Lucian ficou surpreso antes de rir. Só dava para rir quando achavam algo tão ridículo, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Seu filho da puta louco, vou te dar uma surra. Se você puder. Naquele momento Lucian tomou uma decisão. Ele pensou em dar uma lição moderada em Jude, mas isso não era o suficiente agora. Ele deveria pelo menos dar um corte no rosto de Jude. Você trouxe isso para si mesmo. Sim, você causou isso a si mesmo. Jude sorriu novamente, e Lucian chutou o chão. E desta vez, Jude não se esquivou. E logo depois disso, quando a espada veloz de Lucian investiu contra Jude, Lucian soltou uma voz surpresa novamente. Mas desta vez era diferente de antes. Lucian se viu voando no ar. Para ser exato, ele viu sua cabeça caindo no chão.
Técnica de arremesso. No momento em que Lucian investiu contra ele, Jude imediatamente reduziu a distância com 24 passos de vendaval. Ele agarrou a mão direita de Lucian, que segurava a espada que o atacava, e imediatamente executou a técnica de arremesso. Ele usou sua força para virar Lucian por cima da cabeça. E logo depois disso novamente. Quando Lucian percebeu que as posições do céu e da terra haviam se invertido, Lucian não caiu de cabeça no chão. Pouco antes de sua cabeça tocar o chão, o céu e a terra mudaram de posição novamente. Algo apoiou sua nuca, então ele caiu de costas no chão. E ele percebeu isso. O que tocou a parte de trás do pescoço dele foi o topo do pé de Jude. Jude colocou o pé na nuca de Lucian após a técnica de arremesso para evitar que a cabeça dele caísse de cabeça no chão. Um ponto inteiro. Jude sorriu e disse, provocando as vozes daqueles que estavam assistindo naquele momento. Confusão, admiração e medo. O que aconteceu? Ele jogou Lucian atrás da cabeça? Não, ele apoiou Lucian com o pé no final, eu acho, para que Lucian não caísse de cabeça. Isso é possível? Eles honestamente não viram direito. Jude se aproximou de Lucian enquanto agarrava o braço dele e moveu o pé depois de virar Lucian em um instante. Como esperado do Sr. Jude. Lucas foi o único ali que viu todos os movimentos de Jude, e ele ficou impressionado e surpreso, porque as habilidades físicas de Jude eram realmente sobre-humanas. Não é só isso. A esgrima de Lucian era real, seus golpes não eram algo que o próprio Lucas pudesse encarar levianamente. Mas Jude não apenas leu corretamente o ataque como também o utilizou. Isso me dá arrepios na espinha. Não era só porque ele admirava as habilidades sobre-humanas de Jude. Havia outro motivo. Levante-se, vamos continuar. Jude contou a Lucian, que estava deitado no chão com uma expressão atordoada. Então Lucian começou a suar muito e se levantou rapidamente, aumentando a distância de Jude como se estivesse fugindo. E ele percebeu isso. A razão pela qual ele estava suando muito. A razão pela qual ele estava assustado. Ele poderia ter me chutado com os pés. Jude poderia simplesmente tê-lo chutado em vez de apoiar a parte de trás da cabeça de Lucian com o pé. E se ele tivesse feito isso, se isso realmente tivesse acontecido? Não, foi uma ideia cruel tentar chutar a cabeça do seu oponente, pois isso mataria em primeiro lugar. Duque Wotan. Jude era o Duque Wotan. O próprio Luciano era um homem forte, mas era impotente contra Judas. Lucian percebeu isso, então não conseguiu se mover. Senhor Luciano? Luciano? Cada um dos prospectos da capital real o chamava pelas costas. A voz de Lorraine estava incluída entre elas, mas Lucian não conseguia responder. Ele achou impossível desviar o olhar de Jude por um momento. Ele estava com medo. O próprio Luciano era como um sapo diante de uma cobra. Jude estreitou os olhos levemente diante da reação de Lucian, e decidiu ser um pouco generoso com ele. Porque ele também é meu benfeitor. Jude tocou sua bochecha uma vez antes de falar em voz baixa com Lucian, que havia empalidecido. Senhor Lucian, não me deixe sacar minha espada. Na verdade, Jude ficaria imediatamente mais fraco se sacasse sua espada, mas Cordélia era a única que sabia disso. O aviso de Judas foi muito eficaz. Ele já era muito forte com as próprias mãos, então o que aconteceria se ele sacasse a espada? Os espectadores que assistiam engoliram em seco e Lucian abaixou a cabeça. Eu perdi. A perda é minha. Quando Lucian declarou sua derrota, desanimado, Jude se voltou para Lorraine em vez de responder. Ele sorriu enquanto a via estremecendo. Cumpra sua promessa. Peça desculpas e arrependa-se de ter zombado de Cordélia com suas bocas arrogantes. O olhar de Jude era firme, e Lorraine não conseguiu suportar. Ela nem conseguia morder os lábios direito enquanto caminhava em direção a Lucian, porque eles tiveram que se ajoelhar juntos diante de Cordélia. Foi uma humilhação inesperada, mas promessa era promessa. Que surpresa, eles ainda sabem ser corteses? Ou será que eles querem mesmo salvar a cara? De qualquer forma, Jude ficou satisfeito, porque o banquete de espadas acabou de começar. Você achou que isso por si só lhe perdoaria pelo pecado de insultar Cordélia? Além disso, você falou mal do Lucas. Você achou que eu só pararia num pedido de desculpas? Jude deu um sorriso brilhante e se virou para olhar para Cordélia, para quem ele havia evitado olhar antes, porque ele estava muito curioso sobre que tipo de expressão ela faria. Eles estão tremendo um pouco, mas ele não pensou muito sobre isso. Jude pigarreou enquanto encarava Cordélia antes de rir inconscientemente. Porque Cordélia estava ali parada sem expressão, enquanto seus olhos piscavam. Ela está perdida em seus pensamentos. Era a expressão que Cordélia sempre fazia quando começava a pensar profundamente, ou para ser mais exata, quando caía sozinha em seus delírios sem sentido. O que você está pensando? Ele estava curioso e queria saber o que ela estava pensando, mas também estava um pouco assustado em saber. Sem saber dos pensamentos e emoções de Jude, Cordélia ainda lutava contra seus delírios. O quê? O que foi isso? Cordélia, você mesma deu um beijo na bochecha dele, então não deve ser grande coisa. Os dois ali se beijaram, então tivemos que igualá-los. Em outros países, beijar na bochecha era uma forma de cumprimentar amigos próximos. Isso mesmo, isso mesmo. Jude e eu somos próximos. Ele também é meu noivo, certo? Então isso é aceitável. Não há nada com que se preocupar. Quando eu disse para fazer o seu melhor, foi só para torcer por ele, certo? Sim, para torcer por ele. É natural dizer a ele para fazer o melhor, já que eu estava torcendo por ele. Na verdade, ela nem imaginava que Jude perderia, mas também sabia da diferença entre Jude e seu oponente. Então ela honestamente se perguntou se ele realmente precisava de sua torcida. Mas ela ainda tinha que torcer por ele, porque não quero ver Jude perdendo. Eu quero que ele vença. Uni continua me mostrando coisas estranhas, então meu coração às vezes dispara quando vejo Jude. Ele não, isso não. Enfim, eu apenas o beijei generosamente na bochecha e disse para ele fazer o melhor que podia. O rosto dela não ficou vermelho, e ela ficou indiferente e tranquila, como aquelas beldades legais que ela via nos filmes. Mas,
Mas, o quê? O que foi isso? Jude pressionou os lábios na testa dela. Foi apenas por um breve momento, mas ela definitivamente sentiu. Ela sentiu como se sua testa estivesse pegando fogo naquele momento. O que foi isso? Ele gosta mesmo de mim? Ele gosta de mim? Mas ele fez isso na minha testa? O que significa? Ele não. Em primeiro lugar, eu também o beijei na bochecha por causa dos olhares de todos em mim, certo? Pode ser o mesmo com o Jude. Não, é bem provável que seja por isso que ele fez isso. Isso mesmo, então relaxe. Vamos relaxar, Cordélia. Você não deve interpretar mal e pensar diferente sem motivo. Então pare. Você não quer perder para Jude de novo, certo? Quem se apaixona primeiro perde. O que estou pensando agora? Isso me confunde tanto que não sei no que estou pensando. Não é o trabalho de Jude pensar em primeiro lugar. De qualquer forma, Cordélia estava se debatendo e perdida em seus pensamentos, então demorou mais do que o esperado para ela perceber a cena acontecendo diante de seus olhos. Com licença, Lady Cordélia. Senhora Cordélia. É? Cordélia, sem perceber, emitiu um som estranho e hesitou ao dar um passo para trás, e foi só então que ela viu Lucian e Lorraine ajoelhados na sua frente. O quê? Por que eles estão fazendo isso? O que diabos Jude fez? Cordélia procurou Jude apressadamente enquanto virava a cabeça, e conseguiu encontrar Jude, que estava fazendo o possível para conter o riso. Eu sabia, esse louco desgraçado. Olha ele rindo. Depois que ele foi embora, essas pessoas ficaram preocupadas. E ele está tentando me fazer sentir incomodado dessa vez também. Com licença, Lady Cordélia? É sim. Cordélia respondeu rapidamente ao chamado de Lucas e se virou novamente para Lucian e Lorraine. Algo deve ter acontecido para que a expressão de Lucian ficasse realmente pálida. Parecia-lhe que Jude o havia ameaçado. Qualquer que seja, porque eles eram cruéis. Cordélia estalou a língua antes de sorrir novamente para Lucian e Lorraine, que se desculparam pela grosseria. Certo, aceito suas desculpas. Pode se levantar agora. Era a diferença entre Jude e Cordélia. Por fim, Lucian e Lorraine se levantaram de sua posição ajoelhada diante das palavras gentis de Cordélia, que parecia um verdadeiro anjo, e todos que os observavam, incluindo os que estavam na estrada real, tinham expressões calorosas. Ufa! Cordélia exalou um pouco e olhou novamente para Jude. Ela foi capaz de parar seus delírios por causa daquela perturbação, mas seus sentimentos estranhos ainda permaneceram, então ela inconscientemente fez uma expressão tímida. Mas Jude não enfrentou tal Cordélia. Ele definitivamente queria ver as reações de Cordélia, mas naquele momento, ele tinha que procurar em outro lugar. Ele está vindo. Não foi só por causa de Cordélia que Jude não venceu Lucian na metade do caminho. Houve outra razão pela qual ele mostrou sua habilidade por um breve momento em vez de menosprezar Lucian. Aquela pessoa os estava observando desde que a confusão começou. E essa pessoa só começou a se aproximar deles depois que a confusão passou. O Santo da Espada da Luz. O homem que foi chamado de Primeira Espada porque era o mais forte da escola de espadas. Hunfrode, o membro dos 10 grandes mestres espadachins. Com seu longo cabelo azul escuro, ele veio em direção a eles pelo lado. Ele olhou para Jude com interesse, e Jude sorriu para ele. Vamos começar. Para mudar a história. Para um final feliz perfeito. Jude olhou para Cordélia, e ela se virou para Hunfrode depois de bufar para Jude. Junto com Jude, eles cumprimentaram o Santo da Espada da Luz.